converso com todos os carnívoros, todos fizeram low carb e fizeram cetogênica. Isso. Todos. Todos Perfeito. passaram por isso. Agora foi. Olá! Olá, tudo Boa bom? noite. Boa noite, agora deu certo, né? Boa noite, deu certo. Primeiro, um prazer te conhecer. Prazer é meu, só tiro uma dúvida. Como é que fala? Doutor Neemias? Perfeito. Neemias, eu vi que você está se aprofundando nos estudos da Bíblia, então já vai estar daqui a pouco conhecendo meu nome com mais familiaridade. Esse. Se alguém acerta meu nome, provavelmente conhece a Bíblia, né? Eu brinco que desde a infância eu tinha que apresentar um documento ou explicar o nome algumas vezes, apesar de no meio, né, cristão ser conhecido. Eu tenho um amigo que é neurocirurgião, ele é judeu, ele falou, cara, você é judeu? Eu conheço todos os judeus daqui e eu não conheço ninguém que chama Neemias que não seja judeu. Mas é bem interessante. Bom, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, aqui acho que a maioria das pessoas já te conhece, mas só para a gente deixar aqui também gravado, né? De forma geral, um pouquinho sobre você, qual é a tua forma de atuação, tá? O que você quiser falar também. Falar de uma forma breve, gente. Eu sou Lua Ferrari. Na verdade, meu nome é Luana Ferrari, mas todo mundo me conhece como Lua Ferrari. Eu sou enfermeira por formação. Trabalhei alguns anos na área como enfermeira. Então, sempre gostei de cuidar do outro, né? Então, a enfermagem, eu cuidava do doente. E aí, depois eu larguei a enfermagem e fiz a faculdade de nutrição para cuidar de uma outra forma, prevenindo, Maravilha. tentando prevenir, né? A gente atua mais na nutrição como prevenção. A gente cura também, a gente atua na cura, a gente atua no dar o norte para o paciente, né? Do que é saudável, do que não é saudável, mas a gente também consegue muito com a nutrição fazer esse caminho aí da prevenção. Então, meu propósito, acho que de vida é esse, é cuidar. E eu sou uma nutricionista, acho que um pouco peculiar, diferente. Já existem outras parecidas comigo, assim, no sentido de ter uma linha de pensamento totalmente fora da caixa da nutrição padrão. Então, eu sou uma nutri que prego por comida de verdade, evito suplementação, evito pacotes industrializados, comer de 3 em 3 horas. Então, a gente vai quebrar alguns mitos aqui, que eu já caí nessa onda da nutrição, de comer de 3 em 3 horas, de passar fome, de ficar nervosa, de comer saudável e me sentir mal e dizer, meu Deus, eu tô comendo saudável e eu tô passando mal? Como é isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então hoje eu faço uma dieta, vivo uma dieta, um estilo de vida carnívoro há 3 anos e eu tenho mais essa linha de comer comidas de verdade, mais baixas em carboidratos e livre de suplementos e produtos industrializados. Muito bom, muito bom. A gente tem mais uma coisa em comum, então. Eu também fiz enfermagem, mas eu larguei no meio da faculdade, fiz 2 anos. Depois eu acabei largando por outros motivos específicos, e aí fui cursar medicina. E a ideia geral, a minha ideia quando eu iniciei era atuar muito nessa área mais de intervenção, né? Quando a gente vai para essa linha de cuidado, enfermagem, medicina, a gente pensa muito inicialmente na intervenção e depois, né, eu atuei grande parte da minha vida na emergência e na terapia intensiva. E aí você percebia que a grande causa daqueles pacientes estarem adoecidos era a falta realmente de uma prevenção bem feita, de um estilo de vida adequado. E não só para eles, para a gente também, né? O que me motivou, e em especial, mudar a minha perspectiva de estudo, minha perspectiva de atuação, foi eu perceber que o que eu conhecia, o que eu tinha entendimento de saúde, era muito pouco prático para a vida real, servia apenas para momentos de grandes, digamos, estresse, né? Ou seja, ali na atuação já de um evento grave, de uma situação mais complexa, e eu percebi que para prevenir tinha pouquíssimas ferramentas, então foi aí que eu conheci essa visão mais funcional e acredito que talvez dentro dessa perspectiva também foi aí que eu conheci um pouco mais da estratégia carnívora. E eu queria que você me falasse um pouquinho, né, dentro dessa sua visão, o que foi que te levou realmente a considerar, porque a gente vem de uma formação dentro da faculdade bem tradicional, acredito que a sua faculdade tenha sido aquele beabá, né? Eu me formei na Universidade Federal da Bahia e a gente vê aquele padrão tradicional ali da academia, né? Ou seja,
tudo que eu fui aprender depois, né, todo o conhecimento que eu tive depois, é um contrassenso muito grande, distancia demais daquela realidade que a gente viu na academia. Como é que foi para você esse processo que te levou? Quem foi talvez também a principal referência? Como é que foi esse momento aí de construção da visão mais carnívora da sua vida? Então, eu sempre gostei de me cuidar, de fazer academia. Eu tenho pais extremamente ativos, então começa desde lá de trás. Meu pai e minha mãe hoje malham comigo, treinam comigo, fazem dieta, são preocupados com a alimentação. Então, assim, esse cuidado com a saúde eu sempre tive dentro de casa, né? Eu lembro assim que na minha casa, biscoito recheado era um evento, era no final de semana, o refrigerante era no final de semana, o doce era na casa da avó. A balinha, o caramelo era na casa da avó. Então a gente pedia para ir pra casa da avó para comer caramelo. Então não tinha essas coisas em casa. Como a gente vê hoje essa facilidade. Então esse cuidado já vem desde antes. E eu fiz enfermagem, eu casei. Quando eu casei, 1 ano de casada foi um terror, porque eu era enfermeira. Então, assim, era muito trabalho, muito trabalho. Eu não dava plantão. Eu nunca trabalhei com plantão. Eu já entrei na enfermagem na área de gestão. Que eu não sei o que é pior. Se é você dar plantão e você ter um Estresse. horário para chegar e sair, ir embora e ter seus dias de folga. Ou você ser gestora. Eu não tinha vida. Então, eu chegava no hospital, na clínica que eu gerenciava 7 horas da manhã e eu só podia sair depois que o último paciente ia embora, resolvendo vários pepinos do local. E o trabalho Nesse um ainda ia ano, com você para casa, né? Geralmente o trabalho vai para casa, né? exatamente, no final de semana, no feriado, nas suas férias e por aí vai. E aí, nesse 1 ano, foi um terror, porque foi 1 ano de casada e foi um ano que eu estava assim, no auge Estresse. do meu trabalho, né, de enfermeira, assim. Cheguei no auge de ser gerente de enfermagem e eu tive vários problemas de saúde. E eu gostava muito de cuidar da minha saúde, mas eu não tinha realmente como. Eu contava várias historinhas para mim, porque hoje eu falo que são historinhas. Lá atrás eu falava que eram desculpas, eu não tinha tempo, eu tinha que comer o que tinha na frente. E tudo isso são historinhas Eu gosto que a muito dessas gente perspectivas. coloca na nossa vida para comer errado. E eu comi muito errado, comi muito fast food. Eu chegava em casa cansada, aí eu pedia comida em casa, era tipo assim, pão, eram coisas fáceis, porque minha vida era chegar em casa, tomar um banho, deitar na cama. Então não tinha essa coisa de preparar uma comidinha saudável, né, de cuidar, de olhar para mim. Eu tava, sabe quando você desconecta da sua saúde e vai cuidar só de um lado da sua vida? Fui eu naquele momento. E aí, depois de 1 ano, eu larguei a enfermagem. Falei, não é isso para mim. Eu tive uma pneumonia atípica durante esse ano, que foi muito horrível na minha vida. Quase tive que ficar internada, enfim. E depois eu tive um sangramento que todo mundo achava que eu estava abortando, que eu estava grávida, não sabia que eu estava grávida e eu estava abortando. Aí corre para o hospital, chega no hospital, faz ultrassom, faz isso, faz aquilo, faz o beta. Não era gravidez, era simplesmente estresse. Eu comecei a sangrar de estresse de trabalho. Com isso, Neemias, eu engordei muito, ao ponto de não conseguir usar as próprias roupas que tinham no guarda-roupa. Tinha que pegar roupas da minha sogra emprestada para usar. E foi naquele momento que eu parei, assim, meu marido falou: "Você não está bem, você não está legal, doente. Se você não pedir demissão, eu vou lá pedir demissão por você." E aí eu decidi realmente me desligar da enfermagem nesse momento, foi a virada de chave, e voltei para minha vida de cuidar da minha saúde. E nesse processo, eu conheci a low carb. Eu já fazia uma dieta mais padrão, mais, né, com cuidado, mas eu ainda comia arroz, eu comia feijão, eu comia legumes, eu comia frutas, né, era aquela coisa, eu comia aveia. Aveia, meu Deus, eu era louca da aveia. E aí, depois eu conheci a low carb, que eu acho que foi quando a low carb estava entrando no Brasil. Não se falava muito de low carb. E aí eu tive sorte, oportunidade, não sei, de conhecer o Dr. Souto, que eu considero ele o pai da low carb aqui no Brasil. Então, acho que todos os nutricionistas que hoje falam sobre low carb, que defendem low carb, conhecem o Dr. Souto. E aí comecei a ver o blog dele e comecei a falar: meu Deus, isso faz muito sentido, aquele blog todo científico. Eu falei: isso aqui faz muito sentido, isso aqui faz muito sentido. Comecei a seguir alguns nutricionistas falando sobre isso na internet, e aí vai para a rede dos Estados Unidos, muita gente lá fora já falando sobre low carb. Eu compro o livro e compro o curso, e eu comecei a investir nisso, e aí comecei a aplicar. Foi Isso antes aí de fazer a que, faculdade de nutrição, antes de sem da fazer nutrição ainda. faculdade de nutrição, estudando, procurei um nutricionista, na época também para me ajudar aqui,
que ele tinha uma pegada mais fisiculturista. Mas ele era um fisiculturista que os planos dele, os planos alimentares, eram bem baixos em carboidrato. Embora tivesse arroz integral, embora tivesse aveia, embora tivesse um biscoitinho de arroz. Mas era aquela coisa de comer de 3 em 3 horas, mas na proporção daquele plano que ele calculava para mim, era menos, era tipo muito pouco carboidrato. E paralelo a isso, eu estava estudando, né? E eu falei, não, quero entrar na faculdade de nutrição. Entrei na faculdade de nutrição e aí foi a guerra, né? Porque eu já estava no auge da low carb, defendendo o low carb, tipo, dei tchau pro meu nutricionista, falei, foi ótimo, cheguei no corpo que eu queria, atingi todos os meus objetivos com ele, mas eu já sabia que não era aquilo, né? Eu tinha um corpo bonito, eu tinha um percentual de gordura bonito, eu tinha quase um corpo de atleta, mas eu sentia vários desconfortos, principalmente o desconforto intestinal. Eu comia saladas, legumes. Hoje eu sei que era por causa disso, mas eu ficava muito mal. Meu marido dizia, não é possível, toda magrinha com aquela barriga estufada, assim. Meu marido, meu Deus, se tem alguma coisa. Isso é muito legal, só porque você pontuou uma coisa, a gente vê muito isso, né? Às vezes o pessoal vê a galera do Instagram e aí vê aquelas dietas tradicionais, vê o corpo até esteticamente bonito, mas só a gente que atende essas pessoas muitas vezes sabe as queixas clínicas que estão associadas, né? Queixas de humor. A gente vai discutir um pouco sobre isso também, mas isso que você está citando é muito real. Eu vejo isso na minha prática também. Eu não sou, por exemplo, um carnívoro assíduo. Eu faço estratégias carnívoras, cetogênicas, e às vezes também até na própria estratégia de treino, com mais carboidrato. Né? Então, eu acabo, por momentos, passando por queixas que eu sei realmente estão associadas à dieta. Eu falo até com meus pacientes isso no dia a dia. Eu falo, você sabe qual é a causa já, você já reconheceu que eu sempre proponho para eles, geralmente, a estratégia de uma dieta de eliminação e reintrodução, ou mesmo uma estratégia carnívora, né? Ali sempre associada ao acompanhamento nutricional. Mas o que eu percebo é que, muitas vezes, essas queixas, elas são mascaradas até por isso que você falou, né? O corpo era o que você sonhava, era o que você almejava alcançar. E essa perspectiva estética às vezes impacta muito, né? Não, assim, o Neemias era uma coisa, assim, absurda de eu brigar com as pessoas porque estava na hora de comer, entendeu? Eu passava fome, era dieta de passar fome, de sentir realmente. Era um reloginho. Tá dando ali 2 horas e 50 que eu comi, já tava A nervosa, insulina querendo subiu. comer. Eram 7 refeições no dia. Eu vivia para isso. Eu vivia pesando a Atleta, né? comida, andando com. Né? Era uma coisa assim, fora do normal. E vários desconfortos intestinais, problema no intestino. Tinha é, perturbação do sono, por conta das dietas muito hipocalóricas, por conta, né, de todos. O intestino altera o nosso sono. Então era um ciclo, né? Então, assim, todo mundo me via bonita, com corpo legal, atlético, mas como você falou, ninguém estava vendo o que é que tava, né, passava por trás daquilo ali. Mas aí, quando eu comecei a faculdade de nutrição, foi que começou a guerra. Eu ia para a faculdade e dizia, não posso falar nada, tenho que passar, tenho que ter meu CRN, vamos viver. Para mim, o ponto mais desafiador da faculdade foi o último ano. Porque Estágio. o último ano eu fui para o estágio. E eu caí aonde? Eu caí no estágio de diabéticos, aqui em Salvador. E eu atendia crianças diabéticas. E aí a Caraca. professora dizia que eu tinha que calcular a dieta para aplicar a insulina. E eu dizia, não, isso está errado. E eu tentava contra-argumentar, argumentava. Eu lembro de um menininho que ele falava assim para mim, tia, mas assim, tia, eu como esse biscoito recheado aqui, tia, mas olha, eu sei fazer a conta da insulina e ele fazia a conta no papel. E aí foi uma guerra, mas assim, no final das contas deu tudo certo, eu me formei. Então já estava nessa linha, né, low carb total ali, defendendo. Eu estava grávida no meu último ano de faculdade, grávida, já fazendo Tá. low carb também na gestação e tudo fluindo perfeitamente. E aí isso foi em 2017, entrei na faculdade em 2017, engravidei em 2017, no ano que eu entrei, eu engravidei. Então, assim, fiz a faculdade, tive meu filho começou eu até postei ontem nos stories, né? A alimentação dele Uhum. foi toda baseada na alimentação paleo, comida de verdade o tempo inteiro. Então, Você foi nessa pegada aí abriu a com faculdade e fechou com um menino, né? Abriu comigo e exatamente. fechou com outro. Exatamente. E aí eu fui conhecer a cetogênica, eu me formei em 2020, 2019, final de 2019, porque eu eliminei várias matérias de enfermagem, né? Então eu Perfeito. comi um ano da faculdade. Então, em 2020 eu comecei a atender
E eu comecei a conhecer a cetogênica no final de 2020. Assim, comecei a me aprofundar mais na cetogênica, porque comecei a pegar uns pacientes no consultório que fazia todo sentido fazer a cetogênica para eles. E aí eu fui estudando, aí eu falei, para eu fazer com o paciente, eu tenho que aplicar em mim. Eu sou dessa Eu também sou pegada, assim, eu sabe? brinco. Tudo, de estratégia eu falo com meus pacientes. Tudo aquilo que eu oriento meu paciente, eu faço. Então, assim, Eu seja tenho que fazer. suplementação, seja É, dieta, seja treino, eu sempre tento praticar tudo, até para você ter noção. É óbvio, a gente não é um robô, mas você tem uma perspectiva até do sofrimento que o paciente vai ter na estratégia, se você passar. exatamente. Tem um efeito colateral da cetogênica, que é chamado keto rush, né? A cetogênica, né? Que são Ah, as perfeito. manchinhas vermelhas que coçam e tal. E aí eu já tinha estudado, já tinha visto, né, todos os efeitos colaterais que as pessoas podiam ter. Comecei a fazer a cetogênica. Na primeira semana que eu comecei a produzir corpos cetônicos lindamente, eu tive o keto rush. Caraca. Eu falei, meu Deus, coçaram o pescoço, coçaram as costas, tirei foto de tudo, mandei meu marido registrar tudo. E aí eu falei, isso é um keto rush. Aí fui estudar tudo, né? Eu falei, eu tô com isso. E desde então, nenhum paciente que eu atendo, meus alunos, ninguém nunca Eu só teve. Eu tive, eu mas sei ninguém ter na nunca teoria, só teve. vi teoria também quando eu fui estudar, nunca tinha visto na prática. É, Agora, a gripe então, cetogênica eu vejo muito, né, que a gente fala nessa transição. Eu mesmo tive, quando fiz cetogênica, a minha primeira perspectiva de cetose, né, de estudar um pouco mais sobre isso, foi quando eu trabalhava ainda regime de plantão, e aí eu comecei a fazer jejum mais prolongado, porque me ajudava muito, diminuía meu grau de ansiedade, de tensão, eu ficava mais tranquilo, e aí eu acabava aproveitando para fazer também uma estratégia mais cetogênica. Então, a primeira perspectiva que eu tive da cetose em si foi essa sensação inicial de um pouco de fadiga e depois o que a gente percebe, a disposição, a melhora do vigor, a sua capacidade. Então foi uma estratégia que eu gosto muito ainda, principalmente eu tive um diagnóstico, né, de TDAH ainda lá na faculdade, acho que desde a infância já tinha ali, mas eu brinquei, depois que virou o boom, né, a gente começa a ter mais diagnósticos, né, era uma queixa frequente, mas aí eu percebi que nada funcionava, então fui lá no psiquiatra, falei, não, vou usar Ritalina, usei aquele trem, 2 dias quase morri. E aí, falei, não, tem que ter outra estratégia. Foi aí também que eu comecei a procurar outras estratégias, ainda na faculdade. E o jejum, a estratégia cetogênica, e depois a carnívora, mas agora, para mim, a gente pode falar um pouco mais depois sobre isso, das melhores estratégias para a saúde mental que eu já usei, tá? De tudo que eu já testei. E eu já testei várias estratégias, várias coisas, assim, em perspectiva de modulação da sua saúde cerebral, eu nunca vi nada parecido, que é muito bom. não, com certeza. E a gente tá numa onda, né, Nimias, de Ritalina para todo mundo, tá? É, Meu o Venvance marido agora, que é é, o top da linha, é quase que uma bala, né? Eu brinco que a gente é entrou na verdade, não só nisso, né? A gente, como você citou previamente, a questão da medicalização do paciente diabético, ao invés de propor as estratégias exatamente. nutricionais como base para as doenças metabólicas, de uma forma geral, se tornou, então, o padrão ouro. Eu brinco que a gente hoje tem uma perspectiva de tratamento muito voltado para a intervenção que exclui o paciente do cuidado. E acho que a visão, né, essa visão que a gente tem, e eu sempre falo para o paciente, é 99% você, 1% eu. O meu é pensar, estudar, você é fazer. Então, a grande parte do processo é você. Óbvio que se o resultado for positivo, parabéns para você. Se for ruim, a culpa é minha, porque eu não consegui ou te moldar para você fazer, ou convencer a que facilitar seu processo. Mas, de forma geral, a gente vai ver muito disso, né? Eu acho que essas estratégias que a gente propõe hoje é trazer um pouco mais do brilhantismo do paciente no processo terapêutico, né? Da participação importante dele. Né? Com Acho que isso é muito bom. certeza. Eu brinco com meu marido que ele é professor, né? Ele é preceptor, ele é médico. Então ele fala assim, amor, vários internos que passam por mim, vários residentes e tal. Eu vejo com outros grupos médicos também, todo mundo usando Venvance e Ritalina para poder ficar focado, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tem que conhecer a dieta cetogênica, porque no primeiro mês que eu comecei a fazer a dieta cetogênica, um livro que eu demorava vidas para ler, numa sentada eu lia, lia, eu queria ler focada, focada, e eu quero fazer, eu quero acontecer. Eu falei, se é isso que eles buscam, tá na alimentação, Perfeito. né? Tá na alimentação. Então, E o problema é que geralmente esse pessoal, né, é a minha classe, são meus colegas, eu acompanho também parte dessa formação, e eu vejo que um dos grandes problemas é você acaba entrando num vício medicamentoso. Então, o Venvance é a fase inicial, só que ele estimula demais, então você precisa então de algo para controlar, você vai para o antidepressivo e aí você já entrou ali com 20 e poucos anos na cascata todo o processo medicamentoso. E é uma questão muito complexa, né, porque aí isso gera
um monte de alterações para o resto da vida da pessoa, de dependência química, de processos realmente, até metabólicos que a gente vai ter de alteração associada ao uso dessas medicações. Uma coisa que eu falo para meus pacientes, alunos e todo mundo que me segue ali na rede social é o seguinte, gente, remédio é droga. É uma droga. Droga, entendeu? Ah, Lô, mas por que que o médico usa? Porque ele vai avaliar o risco-benefício. Então, se você tem um processo que o benefício se sobrepõe ao risco, mas tudo tem risco, né? Então, assim, ele vai te dar. Até onde pirona tem risco? Sim, até onde pirona tem risco. É só você lá olhar os efeitos colaterais da dipirona, né? Então, assim, qualquer droga, qualquer remédio é droga. Olha para isso, assim, qualquer remédio é droga que você vai tentar não chegar perto dos remédios. Você vai tomar, assim, em último caso, né? Né? Eu tenho uma frase que eu digo que comportamento é mais importante que suplemento e medicamento. Essa é a frase que eu mais gosto de falar hoje em dia. Perfeito. E é isso que eu trago para os pacientes na perspectiva de que às vezes você vai precisar suplementar, às vezes você vai precisar medicar, só que isso é às vezes. Né? O comportamento ele deve ser sempre, até porque se você depender, de forma geral, de suplementação, e eu prescrevo muito suplemento, até porque poucos pacientes aderem, infelizmente, a gente vai ver isso, né? A gente, quando vai para uma bolha, e querendo ou não, a gente vai estar em algumas bolhas, a gente acha que aquilo é o macro. E o macro, na verdade, ele é, a maioria das pessoas com dificuldade de adesão a estratégias terapêuticas que são extremamente plausíveis, que têm resposta, mas que exigem esforço. E, infelizmente, a gente vive no mundo do menor esforço, né? A lei do menor esforço. E esse é um problema. Então, eu sempre digo, a resposta, ela sempre começa naquele processo de você se dedicar, né? De você ter uma adesão terapêutica realmente, participar do processo. Todo o restante, como você citou, ele vai ser pesado risco-benefício, né? Perfeito, perfeito. Pois Bom, bem. eu queria te perguntar, então, algumas questões. Não sei se você queria falar alguma coisa. Não, é assim, a cetogênica me levou intuitivamente para carnívora. Perfeito, é Só isso que eu para a queria gente saber, nessa fechar transição, realmente, como é que foi? esse contexto. Eu fiz a cetogênica de abril até setembro, mais ou menos, do mesmo ano de 2021. E de repente eu chegava assim, ah, não quero comer isso. Aí eu começava a tirar as saladas, comecei a tirar os brócolis, comecei a ficar um pouco enjoada daquilo. E aí eu fui comendo só carne. Quando eu olhei para os meus pratos, para as minhas refeições, porque eu sou de fotografar o que eu como, posto muito, dou dicas e tudo mais, aí eu falei, rapaz, eu tô comendo só proteína. Será que isso é possível? E Não aí conhecia nada de teoria sobre isso ainda. não conhecia, não conhecia a comunidade carnívora. E aí você sabe que o celular, ele escuta a gente, né? Então, assim, a Escuta gente pra tá falando de caramba. um tênis. A gente tá falando de um tênis da Nike. Quando você abrir aqui o negócio do Instagram, vai aparecer vários tênis da Nike. Eu Um não sei problema, o que é que é. inclusive. Uhum. Mas foi exatamente assim. Eu comecei a falar, meu Deus, será que pode viver só de carne? Porque eu já estava com desejo só de comer carne. Carne e ovo, tirando brócolis, salada. Eu gostava muito de comer na cetogênica, eu adorava comer lasanhas de berinjela, lasanhas de abobrinha. E aí eu falava, não, não quero, as frutas já não estava mais comendo. E aí, uma vez que eu entrei no Instagram, apareceu o Alessandro Medeiros, um Ironman carnívoro. Eu falei, peraí, isso é real? E eu comecei a acompanhar ele, chamei ele Olha para só. conversar. E aí, dele, comecei a conhecer toda a comunidade carnívora, inclusive fora do Brasil. E eu falei, meu Deus, isso é possível. Então, já que eu já estou meio assim, eu vou fazer um teste, vou ver como é que eu fico. Então, eu estou completando exatamente agora, em outubro, a minha jornada carnívora, 3 anos, porque foi quando eu Ah, comecei. é muito bom. A minha perspectiva com a carnívora ela foi mais ou menos parecida, só que eu fui mais na transição, assim. Primeiro para a visão low carb, depois eu escutei sobre a cetogênica, aí me interessei bastante, fui estudar a dieta cetogênica, e aí acabei encontrando por esse meio de caminho, principalmente via Instagram, algo sobre o Shaw Baker, não sei se você conhece, né? Sim. Ele é meu mentor, a É? gente conversa, a gente troca figurinhas. Eu estou no, Massa. no Revero lá, que é o curso dele. Então, eu participo das aulas que ele tá. A gente troca umas figurinhas assim bem bacanas. Tem uma comunidade de médicos legais lá também. Tem uma galera bem legal, né, nesse aspecto. E aí, através desse primeiro contato, foi, nossa, que interessante. Aí fui buscar um pouco mais de informação e aí depois descobri também uma galera no Brasil que já falava sobre isso. Tem a Jade Barbosa, que é nutricionista também, que falava. Jade, na verdade, né? Já, Barbosa, não. já, já. A Jade Barbosa era Jade Soller. a Jade Jade Soller. Sola. Que a Jade falava muito na época sobre uma das primeiras nutricionistas que eu vi que trazia. Antes dela ser nutri ainda, ela já falava muito. E aí, pô, comecei a interessar, achei muito legal. E aí eu fiz um teste agora de experiência
minha pessoal, nunca tinha feito, né? E aí fiz ali a sessão muito boa de ter feito 45 dias. Quero fazer agora um pouco mais prolongado. E achei que foi muito, muito interessante. Uma das questões que eu acho que mais dificultou, né? Talvez você conte um pouco, a sua experiência foi mais uma transição natural. Mas para mim o que mais dificultou talvez foi a questão até da própria rotina da casa. Porque a minha esposa é nutricionista. Hoje ela né, não atua mais, mas ela chegou a ser coordenadora do curso de nutrição, aí em Salvador, da Católica, né? Chegou a ser vice-coordenadora da Católica de Nutrição. E aí, a formação dela, então, era mais clássica. Depois ela foi mudando, hoje a gente tem uma visão muito mais alinhada, então, mas a visão dela era muito salada, era muito mais voltado para esse padrão do tradicional. E aí a gente tinha esses conflitos, às vezes, porque eu tenho três meninas, né? Tenho três menininhas. E aí a mais velha, então, só queria comer o que eu comia. E aí ela ficava, mas não, você quer comer carne, esse padrão, assim, então, às vezes eu acredito que muitos pacientes queixam disso também. Eu queria saber, então, como é que você faz esse processo de ajuste até com os teus pacientes, né, para alinhar essa questão dietética na questão familiar. Porque eu vejo que às vezes isso é um problema. A questão do meio, do ambiente, impacta muito. No seu caso, como é que foi? Eu vejo que tua família hoje, pelo que eu acompanhei, quase todo mundo tá na mesma pegada, né? Teus guris, teu marido também já tá ali no mesmo padrão. Como é que foi essa revolução familiar aí? Assim, ó, eu acho que na minha época de quase fisiculturista, que era aquela dieta mais padrão, eu meio que consegui impor para as pessoas ao meu redor. Eu consegui ter não sei, uma forma de bloquear qualquer. O homem ou saia, né? É porque o fisiculturista ele tem Então, assim, ali meu marido ainda tomava aquele Nescau em caixa. Ele saía, tomava aquele era bom pra Nescau. caramba. Eu comprava para ele, eu fiz o quase fisiculturista ali, eu comprava para meu marido aqueles Nescau em caixa, ele tomava antes de ir para o plantão, antes de sair para o sobreaviso e tal, entendeu? E aí, eu, assim, no início, tentava puxar ele, mas eu entendi que não era, não ia ser na briga. Para de tomar isso. Ia ser no exemplo, né? E aí, do nada, tudo começou a acontecer. Ele começou a ir pra academia comigo 4h30 da manhã. Ele começou a tomar café sem açúcar, porque era café com açúcar. Então, ele foi me acompanhando pelo exemplo. Eu falei, então, o segredo tá aí. Deixa que as pessoas fiquem falando, mas eu vou continuar meu estilo de vida. Então, eu fortaleci muito a minha mente de chegar na casa do meu pai. Meu pai gosta muito de fazer comida, a comida do domingo era na casa de meu pai. Depois que eu casei, né, tinha aquela coisa, ou na casa do meu pai, ou na casa do meu sogro, então era feijoada. Era isso, eu falava, estou de dieta. Eu levava minha marmita com meu frango, com um negócio, sentava lá bonitinho e os primeiros momentos queriam criticar ali nas primeiras vezes, mas depois incorporaram. Então, isso me fortaleceu para que eu seguisse o que eu quisesse seguir em relação à minha alimentação. Como você falasse assim, gente, ó, cada um, Cada qual no seu eu tô com vontade de comer isso qual. aqui, né? E quando as pessoas enchiam muito o saco, eu falava assim, é porque eu não como isso não, as pessoas às vezes não me conheciam direito, os primos do meu marido, alguma coisa assim, eu dizia assim, rapaz, se eu comer isso aí, eu fico toda empolada, por isso que eu trouxe minha marmita, porque se eu comer isso aí, eu começava a inventar umas histórias assim, entendeu? Que eu tinha alergia, que eu não podia comer, que eu passava mal, essas coisas. Aí as pessoas paravam de encher o saco. E aí, é, eu quando comecei a cetogênica, meu marido, ele comia normal. Era cuscuz, comia pizza, comia. Meu marido estava 10 quilos acima do peso que ele tem hoje. E a mesma coisa, Neemias, eu seguia a minha dieta na minha gravidez, nas minhas. Não falava nada. Tentava evitar comprar algumas coisas para dentro de casa, mas aí, às vezes ele pedia, ele falava, ah, mas eu quero arroz, mas eu quero macarrão, eu comprava. Às vezes eu dava uma assim, não levava, entendeu? E assim, aos poucos, eu fui tentando modular. Quando ele me viu comendo carne com gordura, hambúrguer com gordura, bacon, ovos com queijo, que era uma coisa que eu abominava, porque eu era da pegada do frango grelhado, né? Não podia Zero nada com gordura. gordura. Que dieta interessante é essa que você está fazendo? Eu falei, é a dieta cetogênica. Aí ele, gostei desse negócio aí. E esse negócio vai te emagrecer? Você vai ficar magra? Aí começava, eu falei, vou. E aí no churrasco, que antes eu levava, eu pegava tilápia para ele assar na churrasqueira, para mim, na minha fase. Aí eu comecei a comprar as picanhas com gordura e tal. Falei, hoje eu vou comer o churrasco. Aí ele começou a achar, eu gostei desse negócio. E aí ele começou a fazer. Na que ele fez, ele falou,
isso aqui tá maravilhoso. Ele começou a emagrecer. Ele emagreceu sem fazer atividade física. Em 90 dias, ele emagreceu 10 quilos, assim, sem passar fome, comendo comidas gostosas, porque ele comia antes as carnes gordurosas, mas ele também comia os carboidratos. Então, era uma explosão, né? Porque carboidrato com gordura não dá certo. Então, e aí, pronto. Quando ele descobriu isso, eu me fortaleci, porque aí eu já tinha ele do meu lado em relação ao, ao estilo de Paladar, vida, assim, de comer mais né? gordura, Pegou né? pelo paladar. No paladar. E a gente já tinha também os nossos filhos ali, que aí foi fácil, que já não comprava mais. Eu comecei a tirar algumas coisas de casa, os meninos estavam pequenininhos ainda, então não tiveram a oportunidade de ficar vendo determinados alimentos dentro de casa. Interessante. Pronto, quando eu falei, olha, eu vou fazer uma carnívora aqui, aí ele já tava ok. Ele falou, amor, carnívoro eu não topo não, porque eu gosto de comer umas coisinhas assim, eu gosto de comer um tomate, eu gosto de comer uma frutinha de vez em quando. Carnívoro eu não topo não, mas eu me encontrei nesse negócio aqui dessa cetogênica. E aí tudo aconteceu, né? Para mim foi um pouco talvez mais fácil, porque ele comprou essa ideia, ele viu que dava resultado, não só no emagrecimento, mas na facilidade, na praticidade. Dia a dia. Como é, você, Verdade. como médico, você sabe, às vezes meu marido hoje não dá mais plantão, mas ele dá muito sobreaviso, ele é cirurgião, então ele espera muito em centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. Então ele falava assim, centro cirúrgico é bolo, é pizza, o povo todo fica comprando essas coisas. E aí eu super saciado, comia meu ovo com queijo de manhã, chegava lá, não tinha vontade de comer nada daquilo. Paladar extremamente modificado. Então, isso conquistou ele e hoje ele é assim, defensor da dieta cetogênica, entendeu? Para ele, dieta cetogênica é a dieta do futuro. Ele tem uma caneca que fala isso, dieta cetogênica é a dieta do futuro. Então, para mim, foi nessa pegada. E o fato de eu ser carnívora hoje não é porque eu tinha nenhum problema, tinha um desconforto intestinal que melhorou, assim, imediatamente, digamos assim, Caramba. quando eu comecei a fazer dieta carnívora. E eu fiz o teste, Nemias, de reintroduzir para ver se era isso mesmo. E, né, toda vez que eu saio, porque eu saio, tá, gente? Eu não vivo numa bolha, então sempre que eu, por exemplo, como uma castanha de caju, eu fico, né, eu passo mal, meu abdômen distende, então, assim, mexe muito com o meu intestino, aparece uma espinha, é assim, o efeito é imediato. Então, é, eu fiquei nessa pegada de ser carnívora, por quê? Porque eu me sinto bem aqui onde eu estou. Eu não sinto falta de frutas, não é uma punição para mim. E eu Perfeito. tô É falando muito bom. isso por quê? Porque para algumas pessoas, as pessoas acham assim, eu tenho que ser carnívoro porque Lua é carnívora, porque fulaninho de tal na rede social é carnívoro. Eu falo, gente, você não tem que ser carnívoro. Vamos Muito entender bom um isso. contexto. Você pode até ser um carnívoro, como a dieta da eliminação, que ela é fantástica. Ela é fantástica. Eu acho que todo mundo, aí sim, todos os adultos hoje deveriam fazer a dieta carnívora como a eliminação, para entender os problemas que tem hoje. Perfeitamente. Eu concordo 100% com você. Inclusive, eu acho que a gente acaba criando, em qualquer área, às vezes, uma perspectiva, em especial a gente que tem essa capacidade de influenciar ou de, teoricamente, mostrar nosso estilo de vida. Algumas pessoas compram aquilo como se fosse também o padrão que eles deveriam adequar. Eu atendi hoje uma paciente nessa perspectiva. Ela veio desesperada porque ela tinha começado a carnívora e foi na médica dela. A médica disse que ela ia infartar no outro dia porque o colesterol estava muito alto, né? A gente discute um pouco sobre isso. Ela chegou realmente desesperada mesmo de medo, porque a médica falou: toma esse remédio, senão você vai ter um infarto e um AVC. Aí ela chegou: ah, mas eu falei com o médico que eu estava comendo, né, manteiga. E aí eu falei: bom, a gente não pode nem pesar para um lado nem para o outro, né? Ele falou: porque eu vi os principais carnívoros comendo a manteiga, então eu como a manteiga também. Eu falei: bom, a gente precisa entender quem é você e você não precisa, na verdade, imitar o outro. A dieta pode ser uma estratégia muito boa para você, você tem que ver se ela cabe, primeiro, na sua rotina. A gente discute até depois um pouco sobre os benefícios específicos para quem você mais indica. Mas o que eu quero trazer aqui, até para quem está assistindo a gente, entender que eu acredito, até como nutricionista, apesar de hoje provavelmente o seu público vir mais atrás dessa perspectiva carnívora, você também, em determinados momentos, vai indicar mais uma cetogênica para algumas pessoas, vai indicar até uma dieta, talvez até mais low carb, não sei qual é a tua linha realmente, se vai nessa perspectiva. Mas o que eu entendo é que a estratégia carnívora, ou a dieta carnívora, ela é uma ferramenta terapêutica que funciona muito bem para determinadas pessoas, pela facilidade, pela resposta.
pela queixa clínica, principalmente quando a gente reintroduz diversos alimentos. Então, eu brinco com meus pacientes, eu falo, você tem que conhecer a sua sensibilidade, ao menos para você, quando tiver algum problema, saber qual foi a causa. Então, eu conheço minhas sensibilidades hoje. Eu sei que, por exemplo, o milho é uma coisa que se eu como não vai dar muito bem. Eu sei que em determinado momento, se eu exagero demais em alguns tipos de lácteos, ou se eu estou com uma dieta mais liberal, comendo farináceos, por exemplo, eu vou ter problema com acne ou coisas semelhantes, ou queixas gastrointestinais. Então, esse sou eu. E aí eu sei que, principalmente para minha saúde mental, uma dieta mais cetogênica e mais carnívora faz muito bem. E é essa perspectiva que eu acho que a gente tem que levar. Até porque, uma das outras coisas que eu queria perguntar é isso. Você acredita que a dieta carnívora é uma dieta sustentável, por exemplo, por muitos anos? Você acredita que você vai seguir até o resto da sua vida na carnívora? Como é que você imagina isso? O que você entende dessa perspectiva, assim, até para os pacientes que começam a estratégia? Como é que você vê isso aí? Eu acho que é uma dieta sustentável e assim, em que perspectiva? Eu acho que eu vou ser carnívora pro resto da minha vida, tá? É assim, eu realmente tenho 3 anos, Neemias, que eu não tenho vontade nenhuma de comer outras coisas que não seja ovos, carne e o que eu como hoje, né? Os frutos do mar que eu como, as minhas proteínas e minhas gorduras animais. Eu compro frutas para os meus filhos. Então aqui tem banana, tem mamão. Eu era louca do mamão, adorava abacate. Então, assim, tentei até reintroduzir. Eu falei, vou tentar passar um período da carnívora no 2022, não, 2023. Ano passado, no início, eu falei, reintroduzir algumas frutas da cetogênica na carnívora, vou fazer uma coisa com frutas. Não, não, não vai mais, sabe? Então, assim, eu acho que ela é sustentável, mas ela é sustentável em que contexto? Tem gente que não suporta fruta, que não gosta de fruta. Eu acho que o pensamento tem que ser esse. Eu não gosto de fruta, eu não gosto de legumes, eu não gosto de salada. Eu não gosto de arroz, feijão, macarrão. Será que eu posso viver só com isso, que eu gosto, que é carne? A perspectiva é essa. Então, eu acho que a mensagem da carnívora está sendo passada errada por algumas pessoas. Não acho que nem de forma Maldosa, né? maldosa. Eu acho que é para dizer assim, nossa, isso aqui é tão legal, isso funciona e tal. Mas eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Carnívora não é para todo mundo. Vai sair um vídeo no meu canal do YouTube sexta-feira falando exatamente isso. Porque as pessoas vêm para mim sofrendo, Neemias. Ai, eu quero muito ser carnívora, mas eu não vivo sem minhas frutinhas. Tá, mas assim, você precisa viver sem frutinhas? Porque para mim não é sofrimento viver sem frutas, é uma escolha. Eu fico Eu bem acho isso sem as muito bom. frutas. Eu acho que isso fez já valer a nossa live aqui, esse momento. Porque é o seguinte, eu acho que as pessoas chegam, né? E por isso que eu falei das bolhas, dentro de uma bolha, e a gente tem a necessidade de participação, né? Todos nós seres humanos, a gente quer pertencer a algum grupo. E a ideia, então, de você ser carnívoro é que você pertence ao grupo carnívoro. Então, eu quero fazer parte desse grupo, mas eu não gosto de comer carne direito, eu adoro fruta. E qual é a vantagem, então, de você ser carnívoro? Para você, provavelmente nenhuma, porque você vai ficar tão depressivo, triste por vários outros motivos. Então, dentro de uma perspectiva dietética, eu acredito, e você vai concordar com isso provavelmente, a gente vai ver pessoas vivendo, muitos com uma dieta carnívora, outros com uma dieta cetogênica, a gente até vegetariano, apesar da gente provavelmente discordar muito dessa estratégia, que vive seus anos de vida feliz e saudável. O que quer dizer com isso? É que a estratégia ela tem que ser muito adaptada ao que você colocou, ao seu estilo de vida, ao seu paladar, ao que te faz bem do ponto de vista de saúde, e as outras coisas têm que te fazer mal. Exceto casos, e eu acho que a gente vai concordar nisso, onde a gente tem uma indicação terapêutica que talvez valeria então a pena você se sacrificar por aquele motivo. Sim, Então a gente vai ver, por exemplo, uma cetogênica para um paciente que tem sim. epilepsia, não é que ele não goste, talvez seja a melhor estratégia, uma cetogênica dentro de um tratamento metabólico de um câncer, uma cetogênica, uma carnívora no processo de emagrecimento, que é uma estratégia, apesar de não ser a única. A gente pode usar essas estratégias que talvez para essa pessoa não seja a ideal para o resto da vida, mas de forma terapêutica. Mas eu acredito que, dentro dessa perspectiva, a carnívora ela só é sustentável, assim enxerga, para quem, assim como você, entende que a alimentação pode ser só de carne, porque aquilo te dá prazer, aquilo não te limita, aquilo permite você viver a sua vida de forma plena, sem ter a necessidade de ficar, meu Deus do céu. Por exemplo, para mim, eu moro num sítio, né? Não sei se você já viu, mas eu sou uma pessoa rural hoje em dia. É Então, na meu sonho, você perspectiva, sabe, né? Meu sonho de vida, só fazendo um parênteses, é morar. Eu vou morar nos Estados que Unidos, legal, isso já é certo. legal. E não quero morar nas grandes cidades e tal, eu quero morar no interiorzinho dos Estados Unidos, Eu tenho numa pacientes do fazendinha assim, Texas. né?
no, Muito legal. no, no sítiozinho, com a vaquinha, com as galinhas, entendeu? É esse meu show de vida aí no Aqui na futuro. minha casa, assim, eu tava hoje, eu comprei duas vacas porque eu quero usar como no Aí, leite ó, cru, a tá gente vendo? falou disso também. Eu tenho minhas galinhas aqui, eu tenho meus carneiros. Tipo assim, Delícia! foi a minha mudança. Eu tava em Salvador, uma vida louca, uma correria doida. Eu falei, não, não quero mais nada disso. Então, a perspectiva é essa. Mas eu também tenho, por exemplo, tô montando uma floresta para mim de frutas e tudo mais. Então eu gosto. Então, provavelmente eu vou usar a estratégia carnívora cetogênica na minha vida para momentos. Então, até a natureza ela é cíclica. Então, tem períodos que eu não tenho nem frutas. Tem períodos que, Exatamente. teoricamente, se eu não estiver ali brigando com a natureza, eu não vou ter nem vegetais também. Então, a própria natureza ela é cíclica em determinado aspecto. Então, uma das coisas que eu mais acho legal é que essa perspectiva alimentar ela tem que ser saudável do ponto de vista não só da perspectiva de você ter um corpo estético legal, que é o que a gente fala, mas a sua mente tem que estar bem, você tem que estar bem com o processo, né? Aquilo que envolve, né, o seu mundo tem que estar fazendo sentido para Com você. certeza. E não se martirizar, né? Então, assim, eu vou para vários aniversários infantis. A cada semana. Eu tive um aniversário infantil segunda-feira agora, uma casa de festa, entendeu? Então, assim, eu tô nesse ambiente o tempo inteiro. Se você falar, Lua, tem o que para você, como carnívora, comer lá? Nada, absolutamente nada. Aí, como é que você faz? Gente, eu não faço nada. Eu fico lá e eu socializo, eu bebo minha água com gás ou minha água normal e tá tudo certo. Não é uma punição, não é um sofrimento. Eu vou para um restaurante, seja um restaurante de massa, hoje até em restaurante de massa a gente encontra um belo pedaço de carne e eu falo assim, moça, eu só quero carne. Não, moça, mas só que, senhora, vem a carne com risoto, vem a carne com espaguete. Não, mas não precisa você trazer espaguete, não, porque eu só quero a carne, eu só como a carne. Então, assim, e tá tudo bem, eu não deixo de socializar, eu não deixo de estar nos lugares. Não, é zero sofrimento. E aí a pessoa que. A mensagem que a gente tem que comunicar é assim, gente, não é para todo mundo. Você pode fazer. Ó, pessoas que você falou assim, Lua, quem é que se beneficia bastante com dieta carnívora? Pessoas que têm doenças autoimunes, tá? São pessoas que vão se beneficiar muito com a estratégia carnívora. Muito, muito, muito. Isso significa que elas vão ter que ficar na carnívora para sempre? Aí é o próprio corpo delas que vai responder para elas. Eu estou com um paciente que ele tem uma doença autoimune e a gente está fazendo vários testes. Ele falou, Lua, eu não consigo fazer dieta carnívora. Eu falei, não precisa fazer dieta carnívora. Vamos fazer uma cetogênica. E aí a gente está na cetogênica, eu coloquei para ele todos os itens, né? Todos os alimentos que podem na cetogênica. Então já deu uma limpada no corpo dele, porque ele comia arroz, ele comia alguns vegetais, fora da cetogênica e tal. E ele mesmo, Nemias, eu entro aqui toda semana, ele mesmo vai me dizendo, Lua, eu acho que eu vou tirar a castanha, porque eu acho que é a castanha que tá piorando a minha dor. Ele já tá com a dieta tão limpa que ele já tá conseguindo identificar o que ele come e que 2 dias depois ataca uma dor diferente nele. Ele está fazendo um teste no corpo dele. Então não significa que aquele paciente que tem doença autoimune na carnívora, mas a carnívora pode ser essa ponte para ele identificar, para ele curar, para ele fazer uma remissão, para ele deixar a Isso. doença bem adormecida e depois aos pouquinhos ele vai reintroduzindo algumas coisas e vai percebendo. Eu falo uma coisa assim importante. Eu não sei você na sua prática clínica, mas quando eu atendia em consultório e eu atendo online hoje, Nemias, de pessoas que levavam livros para mim de exames de alergia alimentares, né? Teve uma moça que me tocou muito, que ela chegou chorando no meu consultório. Era um livro que ela não podia comer quase nada. Era um negócio que era verde, era sinal verde, sinal É amarelo e o, sinal. é o A200, é o A200 provavelmente. Ela chorava, ela, eu não posso comer absolutamente nada. E Ela estava desesperada. Eu falei, calma. Eu falei, eu não vou nem olhar essa lista. Não vou olhar essa lista. A gente vai fazer um trabalho para você identificar o que é que realmente causa essas coisas, sintomas negativos em você. Porque às vezes, na lista deu ali que a pessoa tem alergia à banana. Beleza. A pessoa tem uma alergia ou intolerância a uma coisa à banana. Mas se ela comer um pedacinho de banana, não vai nem fazer cosquinha. Ela pode comer um pedacinho de banana que não vai, tá tudo tranquilo. Agora, se ela comer muita banana, aí ataca o processo. Então, é autoconhecer, é se autoconhecer, entendeu? Eu Então, a concordo mesma coisa plenamente. para a doença autoimune, que eu acredito. A gente faz a estratégia carnívora, ela é excelente, mas depois a gente pode ver.
até onde vai, entendeu? Perfeito. Eu tenho muitos pacientes autoimunes, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes com endometriose que entram aí nesse espectro autoimune. Tenho pacientes com Hashimoto, que também vi algumas pessoas perguntando. Tenho pacientes que também para mim com... Eu tenho um paciente de esclerose múltipla, que a gente trabalha com o protocolo Coimbra. Já fizemos carnívora também. Hoje tem uma estratégia de restrição. Eu já tenho pacientes, por exemplo, com doença de Crohn, que a gente já fez carnívora. Resposta muito boa. Tenho pacientes com diversas doenças autoimunes. Psoríase. Psoríase. E assim, muito bom, muito boa estratégia. O que eu acho que é mais importante? Estou vendo algumas pessoas perguntando aqui quanto tempo leva para ter remissão, se vale a pena fazer uma estratégia com endometriose. Então, assim, a resposta é individual. Quanto Exato. tempo vai depender muito de vários fatores. Então, acho que uma das coisas mais importantes é isso. Por exemplo, essa paciente com endometriose, ela entrou em remissão na carnívora, e aí quando ela sai, ela sente dor. Toda vez que ela tenta sair, ela sente dor. E ela fala, nossa, eu saio, eu sinto dor. Então, para essa paciente, provavelmente é carnívora pro resto da vida. É óbvio que a gente usa outras estratégias, ela também faz reposição hormonal para tentar controlar essa questão, né, da doença de uma forma sistêmica. Esse caso que você falou da paciente com endometriose me lembrou de um caso de uma paciente que eu tive. Eu acho legal contar esses casos de pacientes, porque são casos de pessoas reais, né, que a É, gente vê. vida real. Eu peguei uma senhora, 60 e pouco, 64, 65 anos, e ela tinha uma insulina no exame de sangue. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ela realmente foi um caso, assim, à parte. A insulina dela era 64. Caraca. Jejum. Jejum. Eu já peguei um caso assim que eu suspeitei até de insulinoma. Né? A menina bateu 300 quando eu fiz o teste de tolerância oral à glicose e insulina. Nossa. Uma Eu loucura. fiz assim, minha senhora, peraí, vamos repetir, porque eu acho que deu algum erro no laboratório, né? Foi a primeira coisa, vamos repetir. Repetiu, olha lá o negócio, 63. Aí deu um ponto a menos, deu 63. Eu falei, ó, cetogênica, vamos lá, vamos consertar isso aqui. E ela fez a cetogênica, ela é muito, muito certinha, assim, ela fez tudo certinho. Em 45 dias, a insulina dela foi de 64 em jejum para 19. Maravilha. Aí eu falei, vamos continuar, porque 19 ainda é alta. Não, Luan, mas tá aqui nas referências. A referência disse que era até 22,5. Acho que era uma coisa assim, que ainda tem em laboratório que até 22 e pouco Até a 23, insulina é né? normal. Eu falei, não, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui ainda vai ser atualizado. Mas quando for atualizado, um monte de gente aí já tá tudo doente. Então, vamos continuar. E ela continuou por mais 45 dias. A gente colocou a insulina dela em 8, que eu acho Perfeito. que é um padrão. Eu gosto sempre em 5, mas 8 tá A um partir de padrão 9 eu bom. já considero boa. É, aí ela pegou, beleza. Ela falou, Luan, ô Luan, eu gosto tanto de comer um pãozinho de padaria, assim, um bolinho. É minha cultura e tal. Será que eu posso voltar a comer? Eu falei, não sei, vamos testar. É o seu corpo que vai me dizer. Aí eu falei, mas não vai ser todo dia, né? Ela, não, só no final de semana, ó, sábado e domingo, se você me liberar para eu comer. Um dia eu como um pedaço de bolo, outro dia eu como um cuscuz, aí no outro sábado eu como um pão. Aí eu falei, você vai seguir certinho? Aí falei para ela, não é pra você comer o dia inteiro de carboidrato, não vai dar errado. Dizendo ela que fez tudo certinho. Quando a gente voltou a medir 45 dias depois, ou seja, ela passou 6 semanas, mais ou menos, 6 finais de semana, comendo os carboidratos no final de semana, só no café da manhã, e mantendo a estratégia cetogênica durante a semana. A insulina dela voltou a subir muito, foi para 30 e poucos, 40, quase bateu 40. Aí eu mesmo mostrei para ela. Eu falei, ó, aí você que me disse, se você consegue, né, viver assim, se você acha que é saudável viver assim, expliquei todas as vezes para ela, para as filhas dela que estavam na consulta. É o corpo da pessoa que diz, né? Ah, então tá, eu vou ficar na cetogênica mais um tempo. Quanto tempo? Esse negócio do tempo, gente, Perfeito. É. Tem né? situações que a gente vai entender que naturalmente algumas pessoas têm uma flexibilidade metabólica melhor. Elas podem Exatamente. rodar tanto com gasolina como álcool, no caso com glicose e com corpos cetônicos e flui bem. Outras pessoas Exatamente. não vão conseguir. Eu tenho um exemplo até em casa. Minha mãe, ela tem um triglicérides que é familiar sempre alto. E eu falo, olha, você não pode consumir carboidrato. Ah, mas eu gosto de um pãozinho de queijo. Eu falo, tá bom, mas olha, então triglicérides é uma marcada que eu gosto muito para variar também essa questão da dieta. Quando ela segue na dieta, ah, mas eu estou emagrecendo. Eu falo, olha, você tem que observar que o seu corpo não tolera. Ah, mas seu pai come tudo. Eu falo, meu pai é meu pai, você é você. Isso é importante, porque às vezes a gente, e é isso que eu falo às vezes da família, né, até, a gente tem essa questão, né? É muito comum as mulheres falar, ah, meu marido come tudo, igual pedra e não sente nada. Eu como um trenzinho e passo mal. Mas você é uma pessoa diferente, né? E essa perspectiva a gente tem que ter. Muitas vezes a gente vai ter que adotar um padrão alimentar só nosso.
Mesmo que as outras Exatamente. pessoas comam as outras coisas, elas vão fazer porque elas acham que faz bem. Então, dentro dessa Exatamente. perspectiva terapêutica, eu tenho, por exemplo, pacientes que, esse paciente mesmo, de esclerose múltipla, que a gente vê em remissão com um quadro muito complexo, de chegar em cadeira de roda no hospital, né? Fez curso de terapia e tudo mais, e vem já em remissão do quadro. Protocolo Coimbra, que na verdade não é bem um protocolo Coimbra, porque Coimbra não gosta de carne vermelha, e já eu já faço já quase com a carnívora, mas com altas doses de vitamina D, e nunca mais a gente teve crises, vem melhorando até as sequelas para eles. Então você consegue perceber que quando a pessoa adere ao tratamento, até doenças complexas, né, de respostas bem ruins, tendem a melhorar muito. Então eu digo que, por quanto tempo, por exemplo, esse paciente vai ter que ficar na dieta restritiva por resto da vida, porque é uma doença que não vai sarar, certo? Eu Exatamente. falo que algumas doenças, elas são extremamente associadas à sua genética, associado abre aspas, né, ao destino que a vida lhe trouxe. Então, uma das primeiras coisas que eu penso, não sei se você conhece a doutora Janaina Conen, que é Sim. uma endócrina, Ai, ela não, presente na aula dela, ela contando de um paciente que tinha um câncer e ele começou a cetogênica. Falou, eu quero ver meu filho para a escola. Né? Eu quero que meu filho me conheça, na verdade, ele era esse. Aí o cara fez a cetogênica e manteve o câncer em remissão. O câncer é uma doença metabólica, a gente sabe disso. Por muito tempo ele ficou bem. Depois que o filho dele já conhecia ele, pô, não quero mais viver assim, porque era um sacrifício muito grande pro cara se manter na cetogênica. Então a cabeça dele falou, não quero mais, largou. Então ele abriu mão da estratégia e acabou morrendo rapidamente. Então a gente vê muito isso. Eu tinha uma paciente, né, que ela chegou para mim bem mal, a gente melhorou a alimentação dela, mas ela não conseguia largar o cuscuz e as coisas dela. Tinha uma constipação crônica. Falei, bom, você vai ter um problema. A gente pediu uma colonoscopia, achamos um câncer. Falei, bom, você tem que tentar então lidar de toda forma. Conversei com ela, conversei com a família, não quero, porque a estratégia vai ser muito difícil. Bom, então a gente vai ter que arcar com as consequências. Por que eu falo sempre isso com os pacientes? Porque você tem que saber aquilo que você está disposto, eu sempre falo, tem que valer, tem que ver o quanto custa e quanto vale. Eu sempre falo para a vida, exatamente. tudo, tudo que você dá, você tem que saber o que você está recebendo em troca. Então, o quanto você está abrindo mão de algo e o quanto tem retorno. Compensa, seja na estratégia carnívora, cetogênica, ou seja comendo o que você quiser. A perspectiva global que eu vejo, né, em relação à saúde, que eu acredito, né, na perspectiva da sua vida como um todo é essa. A gente tem que ter, dentro, né, do ajuste do que a gente considera uma boa vida, toda essa perspectiva de associar a dedicação que você tem a algo com o resultado que você busca. Isso tem que fazer sentido, né? Eu acredito que essa deve ser a ferramenta mais importante para a gente lidar até com essa manutenção, esse estímulo a manter o paciente em uma estratégia, porque às vezes o paciente fica assim, mas pacientes italianos mesmo, que a gente pega, às vezes, descendente italiano, mas minha família é toda Gosto de macarrão. macarrão, a massa, então, assim, essa é uma questão que às vezes é uma dificuldade grande, realmente, né? Não É. sei se você percebe isso aí. Percebo, assim, você tocou em três pontos. Um ponto que eu queria comentar, que é a questão, assim, eu sempre falo para o paciente que passou 60 anos da vida maltratando o corpo, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo. Então é como se fosse um motor de um carro ou uma peça que começou a rachar. Você não vai conseguir recuperar aquilo ali, ela sempre vai ter uma rachadura. Ou aquele motor, ele sempre vai, sabe, não vai funcionar 100% Perfeito, como um carro novo. perfeito. Então, muitas vezes, eu vou me curar. É muito arriscado. Eu, como nutricionista, você vai se curar. Não sei como é que você maltratou o seu corpo ao longo da sua vida, Ah, né? Então, não busque isso. Não busque, eu sempre falo, não busque, assim, a cura 100%. Não busque os 20 quilos. Busque melhorar. Busque melhorar o processo. Curtir o processo e melhorar cada isso. dia, cada dia, cada dia. Porque as pessoas chegam, cara, preciso perder 20 quilos, preciso perder 30, preciso perder 40. Se perde nesse objetivo que é tão grande, que é tão distante. Então, assim, se você não estiver ali no pouquinho, entendendo que é um processo, curtindo o processo, e que você tem já, provavelmente, algumas pessoas rachaduras no processo metabólico que a gente não vai conseguir trazer de novo, tudo novo, né? Porque o novo é dos nossos filhos, que estão Sim, pequenos. O meu já sim, não é tão novo assim. O meu deve ter algumas rachaduras no meio do caminho, o seu perfeito. também. Mas os nossos filhos, agora que a gente, como pais e profissionais que pensamos dessa forma, a gente já tem Pode uma, diminuir, né? A gente já tem um,
um entendimento que a gente pode modular melhor isso na vida deles. Então, não busquem isso, né? Eu falo assim, não busca a perfeição, não, gente. Busca curtir aquele dia a dia ali naquele processo, né? Eu tava lendo o livro do, só que você pontuou aí, pô, fugiu o nome dele agora, daquele cioneiro americano, que ele fala muito sobre isso. Ele É fala que você David tem que, Goggins. David Goggins. Aí ele fala no livro Nada Pode Me Ferir. Ele fala que você tem que fazer, por exemplo, metas curtas. Então, eu quero emagrecer a 2 quilos. Aí você vai vendo, Isso. por exemplo, cada etapa, você vai tendo aquela perspectiva de que você está E que alcançando o você processo. pode, que você consegue, né? Acho que essa é a ideia geral, né, do processo. Exatamente. O segundo ponto que você tocou foi em relação a. Você falou sobre. Ah, o que eu pensei aqui. Não vamos ver a carnívora como o milagre do Ozempic. Porque o Ozempic é um milagre, porque o Wegovy é um milagre, porque agora é Mounjaro, eu sei o quê. O mil... Carnívora não é um milagre. Não é um milagre. Inclusive, a carnívora, se você não souber por que você vai querer fazer, para que você quer fazer, pode ser um tiro no pé. Você pode danificar o seu colesterol, porque se você não conseguir ser constante, consistente na dieta e começar a furar, começar a comer pão, massa, biscoito, mas é só um pedacinho, mas é só um pedacinho, mas você vai oxidar seu colesterol, você vai ficar deficiente de vitaminas e minerais, vai dar um bolo doido, vai ser ruim. E você depois vai culpar o profissional que está ali falando que a carnívora é boa. Perfeito. Então, assim, carnívora não é o milagre. Eu acho que isso tem que ser desconstruído. A carnívora requer esforço, requer consistência, requer dizer não para um monte de coisas. Um monte de coisas. Não é só a comida, mas é a gente enchendo o saco que você vai morrer, que você só come carne, que você só come gordura. Você tem que. Meu Deus, eu vou enlouquecer porque uma pessoa fala que é bom, a outra pessoa fala que eu vou morrer porque eu tô comendo gordura. Então você tem que lidar com muitos processos. Então, assim, você está disposto a isso, é isso que você quer. Não vejam a carnívora como o milagre. Eu acho que a mensagem é a gente é comida de verdade. Vamos comer comida de verdade que automaticamente o peso se adequa. É Eu digo que automático. essa questão de perda de peso, qualquer estratégia, se feita de maneira correta, você chega lá. Porque você, como nutricionista, aprendeu várias estratégias e você viu isso na prática. A diferença é o que para você funciona, na verdade. Não é isso que eu falo, né? Porque eu brinco com alguns colegas, né? Colegas nutricionistas, na maioria das vezes, até médicos. Não, você é só calcular, é como se fosse uma matemática que excluísse todos os fatores que podem impactar. Então é só você comer uma colherinha só de doce. Eu falo para o paciente come o pote de doce todo. Né? Então, assim, a perspectiva que a gente tem que ter é o que desencadeia gatilhos, por exemplo, de compulsão para você. Então, a carnívora talvez pode ser uma estratégia mais interessante. E o que você Exatamente. pontuou, eu acho que é maravilhoso. Eu sempre falo com os pacientes, toda vez que alguém te falar, esse aqui é a pedra mágica, essa aqui é a. Existe. Nossa, não acredite, porque o que a gente vai ver é, muitas vezes, o paciente buscando uma resposta para ele fugir da responsabilidade dele. Né? Então, assim, e terceirizar a culpa depois. Ah, não, eu fiz a carnívora, mas não funcionou para mim. Já vi isso algumas vezes, provavelmente você já fez. Com Ah, eu fiz a carnívora, certeza. mas não melhorou nada. E aí, Com quando você vai certeza. ver, tem mais furos de dieta, tem mais erros de dieta do que tudo. Ah, eu já fiz qualquer estratégia que a gente percebe, onde Com o certeza. brilhantismo tem que ser do paciente. Ele tem que ter a certeza bem clara, né, de que se ele ficar falhando pra caramba, ele vai, além de não ter o benefício, ter prejuízo, como você citou. Essa questão do colesterol é muito legal. Isso é uma das coisas que a gente pode discutir depois também, até com mais tempo. Mas eu percebo muito isso, assim, quando a gente pega a literatura, né, a literatura vai mostrar lá, LDL alto é igual mortalidade, você vai morrer mais e tudo, e por aí vai. Então, esse vai ter o caso da paciente que veio desesperado, que a colega falou isso para ela. E, na verdade, a gente vai ver que não é bem assim, mas quando a gente tem um LDL muito oxidado, principalmente por conta desse padrão, que você contou até várias rachaduras, então, a pessoa é obesa a vida toda, bebe, fuma, você está toda oxidada, está toda glicada, tudo lascado do ponto de vista geral. E aí você vai para uma dieta onde você fica oscilando, né? Hora faz, hora não faz, não tem um padrão consistente, você vai ter problemas realmente, né? Qualquer estratégia que você for, que você não seja consistente, você vai ter problema. Exatamente. Assim, eu vivo numa busca por orientação de consulta que, assim, os pacientes pedem plano calculado, né? Porque já vem dessa cultura de ter um plano calculado. O que comer? Eu quero, Isso Lúcia, é eu legal, eu comer. queria saber como é que você faz isso, isso é muito bom. É uma briga minha com o paciente até ele entender que, assim, nem eu sei se aquele plano calculado vai dar certo ou não vai.
Ele nem entendeu? vai seguir. Então, tipo, eu 99% não digo, segue, eu divento por isso. Eles brigam pro plano calculado e não seguem, né? não sei. Porque assim, eu posso te dizer assim, que eu acho que não é nem 90, acho que 95% dos pacientes seguem na primeira semana de segunda a sexta. Só. É isso aí. Depois, É isso aí. ele acha, ele se auto-engana, porque ele come uma besteirinha aqui, ele come um pedacinho, ele saiu da estratégia, É igual aquele entendeu? meme que tem a pessoa vai cortando a banana, quando dá o peso ele come o resto, né? O resto da banana, exatamente. Então, assim, é muito difícil você pegar um paciente que ele realmente vai se comprometer e ele vai seguir 100% daquilo. É muito difícil. É muito difícil. Hoje eu sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa extremamente disciplinada. Disciplinadíssima. Se eu falar assim, olha, eu vou passar um ano sem colocar um doce na boca, eu fico um ano sem botar o doce. Mas isso foi uma coisa que eu construí. Construção. E é desafiador. E Mas nem não é só algo que eu isso. fiz É da sua personalidade também, né? também. É de quem você é, né? Por exemplo, isso que eu falo, assim, você construiu, mas tem um fator muito grande, que, porque você, para ser fisiculturista, algo que você foi ou chegou perto, tem que ser muito disciplinado na vida. Então, não é por Exatamente. acaso, por exemplo, que você consegue ter 3 anos de carnívora, Exatamente. né? Mesmo saindo de vez em quando, mas assim, de perspectiva global, a menor parte das pessoas consegue ter esse comprometimento, né? E eu falo assim, gente, vocês têm que parar com esse negócio de plano calculado, porque a vida da gente não vai ser calcular plano, Uhum. viver olhando na geladeira um papel preso, dizendo que você vai comer de manhã, de tarde e de noite. Nossa vida, ela é dinâmica. Vai ter dias que eu vou ter mais sede, vai ter dias que eu vou ter menos sede, vai ter dias que eu vou ter mais fome, vai ter dias que eu vou ter menos fome. É tudo variado. Então, assim, a gente basear a conduta nutricional de alguém, de um ser humano, por uma conta matemática, é uma coisa que as pessoas vão parar para pensar. É isso mesmo? Eu vou viver minha vida assim? E isso tá certo? Essa conta matemática, ela é exata para tudo que está acontecendo no meu corpo aqui de hormônio, de estresse, de falta de sono, O de. que aconteceu no dia, né? Não Se tem você como. correu mais um dia ou outro, você teve mais Nem estresse. como. Eu Eu brinco que dou, é. para alguns pacientes, eu dou um plano. Mas eu falo aqui, ó, se sentir fome, pode comer mais. Eu botei 200 gramas de carne, mas se você sentir fome, se acabar, eu quero que você saia satisfeita. Eu quero que você comece a entender seu ponto de saciedade, de fome e saciedade. Se você tiver fome na hora do lanche, você come isso. Se você não tiver fome, não coma. Você já vai comer outra coisa. Eu vou tentando, sabe? Dar um. Por Educar, eu fim. acho que o papel principal é educar também a pessoa, né? Para ela ter essa. Eu sempre falo do meu paciente, o objetivo é que cada vez mais se torne menos dependente de mim. Porque acho que a perspectiva Exatamente. global é que é o paciente cada vez mais dependa do médico ou dependa do profissional. Eu estava falando isso hoje com uma paciente que ela ia começar o personal. Eu falei, pô, maravilha, perfeito. Mas primeiro entenda que ir para um personal ou para um nutricionista não é para você chegar lá e falar assim, não, faz aí para mim que eu vou só repetir. Você aprender, né? Você tem que Exatamente. ganhar conhecimento, tem que evoluir, né? Quando você vai no médico, você tem que sair de lá minimamente um pouco mais de consciência do que você foi. E as pessoas, elas perderam essa questão da curiosidade, né? Do interesse em aprender sobre si. E acho que a perspectiva geral do que a gente faz, talvez é trazer isso, né? Então, por isso que eu considero fundamental essa perspectiva sua de trabalhar uma alimentação intuitiva nessa perspectiva, né? Ou seja, vai ser uma dieta Sim. carnívora, mas você vai olhar para você no momento do seu dia e falar, pô, aqui eu preciso de mais gordura, aqui eu preciso de menos gordura, aqui eu preciso de mais carne. Né? Acho que é mais ou menos essa visão. Mais água, mais O eletrólito. corpo, essa é a gente, Nemias. E você que hoje está no sítio, vivendo mais a natureza, você entende muito mais até isso do que a gente aqui nessa correria de cidade grande. É, é a gente se conectar com a essência, com o corpo. O corpo, ele conversa com a gente o tempo inteiro. Aí, quando eu comecei a carnívora, por exemplo, aí eu vi lá, tem que comer do focinho até o rabo. Ou seja, tem que comer os órgãos, tem que comer não sei o que lá. Aí depois eu vi uma outra vertente. O Shawn Baker, por exemplo, Chama ele não só da carne. come. Ele é só carne. E os outros diziam que tinha que comer. Aí tem a Judy também, que é uma nutricionista que eu adoro. E ela dizia que tinha que ter alguns nutrientes Do dos órgãos, fígado, né? isso. Carnes de órgãos e tal. E eu dizia, nossa, peraí, vamos ver aqui o que é que eu vou fazer. Eu testei. E aí eu falei, eu vou ficar assim. Eu comecei a carnívora com os órgãos, com fígado, porque eu gosto, não porque foi punição pra mim, mas que eu gosto de coração, de fígado, de língua bovina, que embora não seja um órgão, mas é uma carne muscular, mas tem um pouco de nutrientes a mais assim do que uma Uhum. carne muscular. E aí eu fiz o meu início com as vísceras e
depois eu falei, agora eu vou ficar uns 3 meses só sem vísceras. E eu fiquei os 3 meses sem vísceras e tudo tranquilo. Todos os meus exames tranquilos, eu tranquila, saúde boa, vitaminas boas, minerais bons, tudo perfeito, como o Chau falou, que dava certo. Perfeito. E aí, depois de uns 3 meses, eu comecei a sentir vontade de comer fígado. E eu falei, nossa, é o meu corpo. Às vezes agora eu posso estar em queda de alguma coisa que o fígado vai me dar com mais Vai fazer. disponibilidade, mais rápido, e aí o desejo vem. Aí eu como alguns dias o fígado, pronto, já não quero mais o fígado. Aí eu já não compro mais. É cíclico o processo, quando a gente se conecta com o nosso próprio corpo, entendeu? É incrível. Perfeito. Eu digo, você tem um vídeo da minha filha comendo fígado gelado. O pessoal, meu Deus, como é que ela. Hoje ela já, eu quero fígado, papai, eu quero fígado. E aí o que eu falo que é engraçado demais. E eu brinco que as minhas filhas, elas me ensinam a ter essa visão intuitiva, né? A criança, ela é muito natural. Então, a minha mais velha, então, ela é engraçada. Ela sabe a diferença do que é um ovo de galinha caipira e um ovo que não é. Ela não come, eu não sei o que acha. Ela olha, mesmo que eu faça sem ela ver, ela Ela não já sabe, é conhece. diferente. Ela sabe quando ela precisa comer mais ovo, ela come, depois ela não come quando ela não quer. Então, assim, você vai perceber na criança, quando ela desenvolve esse padrão, e a gente perde muito isso na fase adulta. E eu brinco, então, a mulher, então, mais do que o homem, ela é mais, como você falou, cíclica. Né? A mulher, então, ela tem que ter muito mais essa perspectiva do ciclo menstrual, da perspectiva de Exatamente. como está o seu fluxo, de como está toda a sua parte hormonal, até para ajustar a alimentação. Então, bom, você está tendo mais Exatamente. queda de cabelo, igual a paciente perguntou, eu estou tendo mais, o que pode melhorar meu cabelo? Você precisa, então, de um boom, talvez, é, de micronutrientes, né? Então, o fígado talvez pode ser uma estratégia muito boa, aumentar o consumo de vísceras. Mas eu concordo com você, né? Essa perspectiva de a alimentação quando você observa seu corpo, te direcionar para o que você precisa. Gente, quando você aprende a ouvir seu corpo de forma geral, você começa então a comer de forma muito mais prática. Na verdade, a viver de forma muito mais prática, né? Então eu brinco que hoje, às vezes até minha mente quer pegar a pressa e fala, pô, isso é besteira, né? Você começa a falar assim, não faz nem sentido, porque você começa a enxergar o mundo, então, numa perspectiva mais, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. A gente não precisa mais, então, seguir de forma rígida qualquer coisa. Você pode sentir, como eu falo isso com os pacientes, você pode sentir como é que o seu corpo responde. Seja na dieta de eliminação, seja na dieta. Você vai ver o que seu corpo vai te dizer. E acho que ele vai te trazer informações muito mais relevantes. Porque eu sei para mim o que funciona e o que não funciona. Porque eu testei. Uhum. Agora, não é que vai ser igual para você. Então, eu me lembro quando eu comecei a acompanhar o Schauber, que ele falava muito disso, né? Ele só comia carne. E acho que eu queria te perguntar sobre isso. Você faz essa diferenciação, até que na carnívora também tem, não, os animais ruminantes, os não ruminantes, você percebe essa diferença para você, por exemplo, você consome também, né, na tua rotina, esses animais que são criados mais com ração ou não? Como é que você faz essa perspectiva do ajuste na tua rotina? Se você modifica Sim. isso, você percebe a diferença? Não, assim, nos nossos grupos de discussão sobre isso, né? Do frango, das vacas, dos bois e lá com o pessoal do Shaw Baker, assim, a diferença é muito pouca. Em termos nutricionais, existe diferença? Existe. Mas no contexto geral, eu até falei sobre isso. O bom, ele não pode ser inimigo do ótimo. Então, assim, é melhor você comer um salmão selvagem ou um salmão normal? Salmão selvagem, obviamente. Mas você vai deixar de comer o salmão, ele também vai ter os benefícios. Não vai ter tantos né, os benefícios Então, maiores que tem lá algumas no questões que salmão, mas vão ele ser vai trazer impactadas, né? Sem dúvida. benefícios. Então, eu não posso brigar contra isso, porque senão eu vou pirar, né? E aí eu vou ficar, já não achei minha carne que é Grass o. feed. Então, assim, não, eu vou comer o que dá para eu comer, o que está disponível para eu comer, comida de verdade, seguindo a minha linha carnívora, sem pirar nisso, porque o bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, tá bom, tá tudo certo. Quando eu consigo salmão selvagem, eu fico muito feliz. Quando eu consigo uma carne de um ruminante, eu fico muito feliz. E aí vai, né? Mas eu não deixo de comer, nem fico me punindo, nem achando que eu tô fazendo nada de errado. E também não sinto, sinceramente, nada. Talvez, se eu ficasse alguns meses só comendo, certo? Do animalzinho lá que não é alimentado com ração, quando eu voltasse a comer de um animalzinho Sentir alimentado com diferença. ração, talvez eu sentisse alguma coisa. Talvez sim. Mas, nesse contexto que uma vez eu como de um jeito, outra vez eu como de outro, o processo anda, entendeu? Eu acho que uma das coisas que é mais importante
nesse processo é você tentar ir melhorando, de acordo com o que você tem, né? Então, algumas pessoas, elas geram um desespero muito grande. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com essa visão mais funcional, foi uma aula que falava sobre metais tóxicos, toxinas, e em especial das panelas. No outro dia eu estava desesperado, jogando minhas panelas tudo fora. Aí depois eu falo para os pacientes, vai com calma, né? Você passou 30 anos, 40 anos ali, né? Um dia para noite tem que mudar tudo, não, não é bem assim. A gente tem, às vezes, o senso de urgência e ele não é real, né? E Exatamente. esse senso de urgência é, mais uma vez, aquilo que você falou, uma historinha que você está contando para você, para não ter consistência. Então, eu gosto muito dessa Exatamente. perspectiva, não sei se você pegou isso do Paulo Vieira, né? Que é essa perspectiva das historinhas que a gente vai se contando, mas é muito legal isso. Os pacientes, nós fazemos isso, os pacientes fazem muito isso Muito, também, né? E eu brinco com o muito. meu paciente, falo assim, quem volta com resultado é quem tomou para si, né, a responsabilidade do Com processo. Porque certeza. para a gente, como profissional, o resultado é o que nos dá satisfação, Com é o que a certeza. gente busca. Só que se o paciente não tiver resultado, na maioria das vezes a nossa vida continua, a dele é que está impactada. Com É óbvio que a gente certeza. quer que o paciente dê resultado, faz parte do nosso processo. Mas então essa ideia de você construir uma linha de raciocínio que facilite a adesão, né? Então, quanto menos eu complico a vida do paciente, mais chance ele tem de se adequar, eu acho que é uma das ideias mais importantes. Eu queria então outra pergunta para você. Você, na tua perspectiva de dieta, tenta criar para os seus pacientes estratégias, por exemplo, eu gostaria de comer um pão, então eu gosto de fazer, não sei se você faz, um pão carnívoro, por exemplo. Ou não, Sim. por exemplo, você é aquela pessoa que é mais prática, é carne, só carne. Como é que é isso aí na tua rotina? Como é que você organiza isso? Não, assim, eu tento trazer para o paciente no primeiro momento zero receitinhas. Zero É, receitinhas. Eu sou da pegada assim, gente, vamos deixar as receitinhas. Ah, agora não tem uma receitinha cetogênica doce, porque eu tenho necessidade do doce. Eu falo, se você tem essa necessidade do doce, você precisa trabalhar isso. Porque você não é dependente do doce. Então, se você tem essa questão com doce, se eu te der uma receitinha saudável doce, você ainda vai continuar nesse ciclo vicioso para não isso. vai mudar a palavra. Então, se você tem uma coisa com pão, se eu ficar te dando pão, eu não quero isso. Eu quero que você se acostume a comer comida de verdade. Depois, a gente conversa. Aí, quando ele volta depois de um tempo, que ele fala assim, poxa, Lua, ó, realmente é prático, deu certo, é funcional e tal. Eu falo assim, tome sua receita do pão carnívoro. Aí eu dou o pão carnívoro, aí eu dou uma receitinha, sei lá, de uma panquequinha que dá pra fazer com farinha de frango e faz tipo Adoro. Faço uma massa de faz pizza que é muito boa. umas pizzas e tal. Mas naquele primeiro momento, eu quero que ele se desapegue disso. Por quê? Porque a gente vende a nutrição, que as pessoas saem com receitas e mais receitas e mais receitas e mais receitas e listas e mais listas e mais listas de suplemento. E que a galera investe, sai, compra um monte de coisa para fazer essas coisas e não faz. E ainda fala assim: eu não fiz porque tinha tanta coisa para fazer que eu desisti. Então, Uhum. eu quero trabalhar na mente dele, que é mais simples do que ele pensa. A nossa saúde está no básico, é o básico bem feito que vai funcionar, O básico entendeu? funciona. É o básico que vai funcionar. Então, eu vou mais nessa linha de, tipo, vamos deixar essas receitinhas para depois a gente faz o pãozinho, Em né? casa, Com o sim. curso, eu tenho um curso, né, que é o catabolismo, que eu criei pensando numa trilha para a pessoa testar a carnívora, testar a cetogênica, testar a low carb, sabe? E eu acho que para você chegar na carnívora, Neemias, assim, num contexto normal, às vezes a gente vai pegar um paciente que a gente sabe que, poxa, ó, você tem que ir logo direto para carnívora para melhorar logo isso aqui. Tá E aí bem. aguente o tranco, o barranco aí, que você vai ter uns efeitos colaterais, a gente vai te ajudar aqui com os eletrólitos, com isso, com aquilo, e você vai passar por essa fase. Mas no contexto geral, a galera que quer aprender um pouco mais, que quer viver, que quer testar, eu acho, porque quando eu converso com todos os carnívoros, todos fizeram low carb e fizeram Olha cetogênica. só. Todos. Todos Perfeito. passaram por isso. E eu acho que, como eu falei, a cetogênica ela tem a coisa dela mágica de ser. Por quê? Porque é nela que a gente vai adaptar o corpo a usar a gordura como fonte de energia. Eu vou adaptar aquele corpo na O cetogênica. paladar também, né? O A paladar cetogênica serve para também. treinar o paladar. Então Perfeito. fica muito mais fácil você chegar na carnívora, você está muito mais preparado para isso. Então, no meu curso, por exemplo, eu coloco a galera para fazer 2 semanas de low carb, 4 semanas de cetogênica e 2 semanas de um iniciozinho ali da carnívora, Legal. para eles testarem as estratégias. E aí, eu só fui colocar receita para eles na metade do curso.
Muito bom isso. Eu acho que Entendeu? essa é uma Assim, perspectiva de educação de paladar, né? de Realmente, de educação transição de paladar. fora. É, De educação fora. eu fiz, né, 2 cursos também, na verdade, nessa perspectiva, onde a ideia também, basicamente, era a gente construir uma ideia muito mais focada até na dieta de eliminação do que nessa perspectiva. E no final chegava a ideia de você fazer a transição para carnívora. E eu acho que, geralmente, quem conseguia chegar na carnívora é quem fazia o passo a passo. Com Porque algumas certeza. pessoas, não, vou direto para lá, geralmente não conseguia se manter. E uma coisa que eu acho muito legal, dentro dessa perspectiva de mudança de hábito, é você realmente adaptando o seu paladar, e é o que você pontuou. Se a pessoa fica só procurando doce, xilitol, a gente vai ver que o problema com xilitol, aí vai aparecer sempre o problema dos adoçantes, dessas estratégias, para mascarar, então, o hábito que é o que a gente foi educado a comer, né? É. Principalmente a geração nossa, que ela foi criada com muito doce. Eu ainda tive uma vantagem de a minha criação ter sido no interior, então ela, apesar de ter tido muito carboidrato, tinha pouca besteira. Então era uma alimentação mais natural, apesar de ter muito carbo, a base ser isso. Mas você percebe que hoje as crianças até, elas são criadas, a maioria das vezes, à base de sucos, refrigerantes e doces. E esse é o padrão quando você vai nas festinhas de aniversário, né, dos filhos, das criancinhas que fazem parte da tua conveniência. Então, uma das coisas que eu percebo é que a gente tem que realmente educar as pessoas para modificar o paladar dessa perspectiva de tudo tem que ser gostosinho, assim, no aspecto não de ser bom, gostoso realmente, né? Mas açucarado, aquele saborzinho doce, aquela, eu digo a dopamina barata, né? Que a gente fica buscando, né? É. Eu peguei uma paciente uma vez que ela não gostava de comer fígado. Ai, não suporto fígado. Eu falei, um dia você vai gostar. E um dia você vai me contar que você tá gostando do fígado. Por quê? Porque tem as barreiras, né? Porque nunca foi exposta àquilo. Então, realmente, quando ela começou a mudar o paladar, que ela chegou na carnívora, de uma forma bem intuitiva, ela foi seguindo todo o processo. Aí, do nada, ela manda mensagem. Olha o que eu estou comendo, fígado na churrasqueira. Eu falei, oh, que delícia. Eu aprendi com ela que, inclusive, o fígado na churrasqueira fica uma delícia. Fica muito bom. É Eu, um coração assado, já fez coração de boi assado? coração de boi assado já fiz na churrasqueira. Muito bom, Delicioso. muito bom. Então, eu sempre falo, porque eu tenho compulsão. Eu falo, minha filha, você sabe o que é compulsão? Compulsão é um diagnóstico médico. É assim, precisa de psiquiatra, precisa de uma equipe multidisciplinar tratando. Você não tem compulsão. Você tem as historinhas, né? Você tem Hábito, o hábito errado. hábito. É um hábito. Entendeu? Porque compulsão, a pessoa chega em casa, se não tiver o que ela comer, ela vai comer. Se tiver só cenoura na geladeira, ela vai enfiar 10 cenouras na boca e vai comer. Isso é uma compulsão, entendeu? E não para de comer, é diferente quando come. Come mais, né, Pois Nath? é. É engraçado que todo mundo só tem compulsão para doce, Pra chocolate. coisinha desse jeito. Essa questão das historinhas, elas são muito importantes porque é o que faz a gente aceitar, né? Eu brinco que É, contar uma boa historinha faz você se sentir satisfeito com o resultado negativo, satisfeito. né? Exatamente. Eu queria te Você perguntar uma coisa. define. Só, assim, como é que você enxerga o leite na dieta carnívora? Se você tem alguma perspectiva. Então, eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, o boom, né, do raw milk, assim, vai e volta, mas essa questão do leite cru, inclusive, comprei minhas vaquinhas para ter meu leite cru. Eu queria saber a tua perspectiva em relação ao leite. Assim, a minha visão, quando eu comecei a funcionar, é que o leite, na funcional, o leite era o demônio, né? Assim, um problemão. Depois a gente vai abrindo os olhos e vendo que, teoricamente, não é bem assim. É óbvio que para muita gente faz mal, realmente. Tem gente que não tolera. Mas qual é a tua visão? Tu usa? Como é que é essa perspectiva tua aí? Eu uso leite cru. Eu acho que ele faz assim, muito sentido, como os laticínios em geral, né? A gente pode ter uma carnívora que você vai consumir um queijo, que você vai consumir um creme de leite, que você vai consumir. Tem gente que faz até kefir de leite e que dá certo, né? É, eu acho que é a perspectiva da indústria. A indústria mexeu, a gente precisa ficar ligado. Até no queijo. A indústria mexeu naquele queijo, vai lá e lê o rótulo. O que é que tem naquele queijo? Então, os Bagunçou. melhores queijos são aqueles queijos que você vai ver ali que você tem leite cru e sal. Aquele, e o fermento que, né, Fermento que químico. coalhou ali. Pronto. Aquilo é um queijo bom. Eu acho que faz sentido para quem tolera. Tem gente que realmente não vai tolerar. E também tá tudo certo. Isso é do seu organismo, né, do que aconteceu com você ao longo da sua vida. O leite cru, ok. Agora, o leite em pó que tá ali, pasteurizado, né? Aí a indústria mexeu. Você confia na indústria? Te mostraram como é que aquele leite foi feito? Aquele ambiente te levaram lá, Neemias, para te mostrar
o processo de limpeza daquele lugar, se tem algum contaminante, se realmente é o que está no rótulo, entendeu? Então, assim, você colocar a sua mão na indústria, na mão da indústria, da sua saúde, na mão da indústria. E fora que a gente já sabe pelos estudos dos malefícios, assim, que assim, não é malefícios, mas não tem muitos benefícios você consumir um leite pasteurizado. Já o leite cru, a gente preserva o que tem de bom no leite. E aí talvez faça mais sentido para algumas pessoas. Eu tolero bem o leite. Eu tolero muito bem o leite. Meu filho, por exemplo, o mais velho, o mais novo não gosta de leite, mas o mais velho gosta muito de tomar leite. E eu tinha dificuldade de encontrar o leite cru, né? E aí eu comecei a comprar o leite A2A2, que é um leite mais caro, né? O tipo A2A2, mas ainda assim ele é um leite Melhorzinho. um pouquinho melhor. E ele tomava esse leite. Aí ele ficava bem. Aí quando eu não encontrava o A2A2, que era difícil, agora a gente encontra com mais facilidade que em Salvador. Mas quando eu não encontrava, aí eu, ai, mas quero o leite e tal. Eu, pá, comprava o outro leite, né? E aí, batata. Passava uns dias, problema respiratório. Aquele funga-funga, sabe? Muito Aquela alergiazinha. Parava o leite, parava o problema respiratório. E aí, Aí pronto, eu falei, fiz um acordo com ele uma vez, porque tava difícil, ele com esse funga, funga, funga. Eu falei, filho, vamos abandonar o leite, mamãe. O leite não tá fazendo bem, porque eu converso muito com os meus filhos. E aí eu fiz uma moeda de troca com ele. Eu falei, se você largar o leite, mamãe vai te dar um presente muito legal. Aí fui na loja com ele, tá bom, mãe, então não vou mais tomar leite. Eu falei, ótimo, a gente substitui por outras coisas. Quando a mamãe achar um leite da vaquinha, aquele que vem da vaquinha, a mamãe te dá. E assim a gente segue a vida com ele. Então ele toma leite cru quando eu ganho de alguém, minha sogra tem um vizinho que tem uma fazenda e às vezes traz para mim. E quando eu encontro o A2A2 eu dou para ele. Mas eu evito ao máximo dar o leite pasteurizado, porque realmente para ele não faz bem, entendeu? Mas eu sou da pegada que é um alimento que as pessoas falam assim, adultos não podem beber leite, né? Só bezerro que pode beber leite. Eu não sou muito dessa filosofia, não. Eu acho que tem muitas propriedades boas no leite, muitas. Eu acho que eu concordo plenamente com você. Eu acredito que o grande problema é que quando a gente pega o alimento vivo, o leite é um alimento vivo, né? Seja em termos de bactérias, de enzimas, e eu faço um processo que mata tudo isso, destrói, obviamente, apesar dos nossos queridos colegas, né? Ah, não, não destrói, mantém. A gente vai ver que se eu levo um alimento, né, que desnatura a uma temperatura super alta e resfrio ele, a gente aprendeu isso lá em bioquímica, as proteínas desnaturam, ela vai perder qualidade proteica, as bactérias boas que ajudam no processo digestivo, que melhora a microbiota. Então, realmente, principalmente para quem tem tendência à acessibilidade, a gente vai ter então aí muito mais a ação dessas proteínas que não desnaturam, que são muito mais alergênicas, né, principalmente a caseína. Daí eu vejo que a perspectiva de você consumir o queijo cru, o leite cru, né? Tudo isso traz muito mais benefício para quem tolera bem do que malefício. E aí a ideia que eu tenho é que cada pessoa tem a individualidade, né? Ou seja, cada um tem uma capacidade de tolerar, até quantidade, eu percebo muito isso, né? Até para mim. Então, é como você falou da banana, né? Você come uma quantidade, vai bem, passou daquilo ali, já começa a fazer mal. Exatamente. O corpo da gente sinaliza isso também, né? Finaliza. Eu tenho um paciente carnívoro que ele falou assim, ai, Lua, eu queria testar o mel, Eu amo. porque eu treino pesado e tal, ele é crossfiteiro. Ele falou assim, eu queria... E eu sinto que, na minha prática clínica, os homens, principalmente os homens que fazem treino, que treinam, né, musculação ou uma atividade mais intensa, eles têm uma necessidade do carboidrato maior do que as mulheres. Eu não estudei isso a fundo ainda, mas é o que eu vejo na minha prática clínica. Ele fica bem na carnívora, mas quando a gente introduz ou frutas estrategicamente dos treinos ali, e um mel cru, essa fonte de carboidrato cru, não é o mel que a gente encontra também pasteurizado no supermercado, ele funciona, ele fica bem. Eu tenho um amigo psiquiatra que ele fala isso. Ele falou, Lu, eu fiz a carnívora por um tempo, mas eu, não, eu ficava bem, mas parecia que estava faltando algo. É, E aí eu falei, introduz as frutas. Aí ele introduziu as frutas. Aí todas as frutas não eram frutas só cetogênicas. Ele introduziu melancia, abacaxi, manga. As frutas não todas. Ele falou, agora funcionou.
né? Agora eu me sinto melhor. Como você A falou, minha é a experiência foi assim. individualidade, né? A minha É a experiência foi muito assim. individualidade. É. Por exemplo, eu percebi que na carnívora eu treinei muito bem, né? Eu fiz 45 dias onde eu consegui ter um rendimento muito bom, mas quando eu acrescentava o mel e o leite, então são duas fontes aí de carboidrato, né? Mesmo que baixa quantidade você tem, eu tinha um rendimento de treino muito melhor, né? Muito melhor. Então, uma das coisas que eu percebo, isso é uma coisa que eu já tinha percebido também, as mulheres toleram muito mais cetoses e até não sei se até pelo padrão dessa questão hormonal, períodos de baixa quantidade de carboidrato maior do que homens, sem ter tanto efeito ali no rendimento do treino, no rendimento de performance. Isso. E eu percebo também a depender do tipo de treino, né? Então, assim, se você vai para um treino de endurance, um treino onde você não vai ter a demanda ali do glicogênio, você pode tolerar, né? Igual você citou o Medeiros, né? Tolera Mas tranquilamente você ficar em cetose, em torce. jejum, e é muito melhor, até porque você produz menos ácido lático e vários outros benefícios de você evitar o carboidrato. Já para quando você vai para um treino mais de explosão, então, pô, vou pegar tiro curto de 100 metros, vou fazer um crossfit, vou fazer uma musculação mais pesada, esses exercícios eu sinto uma maior demanda ali daquela energia rápida. E aí eu falo para os pacientes, a energia rápida do carboidrato, ela pode ser usada para essa finalidade, para ser gasta rapidamente. Ou seja, você botou, acabou. O problema Acabou. todo é que a gente quer usar ela para estoque, e aí eu acho que é o que gera o problema, né? Quando você estoca, não é o tipo de combustível que o corpo gosta de estocar, né? Esse é o problemão. Tanto que ele estoca na forma de gordura, né? Ele estoca tão pouco na forma Exatamente. de glicogênio. Exatamente. Então, uma das coisas que eu acho que eu gostaria da gente tentar então, trabalhar agora nessa parte mais final seria assim, as principais indicações que você vê e os resultados mais interessantes que você percebeu na sua prática clínica. E depois eu vou contar também algumas coisas para a gente poder fechar. Tá legal o papo, mas a gente precisa terminar também, porque o povo já tá falando que eu tô com o olho piscando. Meu olho vai ficando pequenininho quando eu fico com sono. Eu sou madrugadeiro, eu acordo 5 horas, 4 e pouco da manhã É para igual a trabalhar. mim. Igual a mim. Eu acho que os benefícios, assim, gente, é realmente quando você tem, assim, doenças inflamatórias intestinais, eu acho que faz muito sentido você fazer uma dieta carnívora. Qualquer problema ali no intestino, porque eu acho que a carnívora, acho não, né? Tenho certeza que a carnívora vai ajudar a trazer a sua remissão, se for algo que já está instalado, ou a sua cura, se realmente é algo que tem cura. E eu falo isso com propriedade, assim, porque as pessoas. Esses dias eu postei, estão fazendo uns recortes meus falando que eu não como fibras. Aí vários nutricionistas médicos estão pegando esse recorte do podcast que eu participei, estão falando que maluquice e tal. E é algo que a galera entra na onda. Só que a galera não tem análise crítica para pensar assim, bom, hoje a gente tem uma população com várias doenças intestinais, certo? Várias. Síndrome do intestino irritável, Muito pior pra caramba. Crohn. Você mesmo, como médico, deve pegar muita coisa. E aí, essa galera come carne, essa galera é carnívora, essa galera que tá com esses problemas é a galera da carnívora. Eu tava discutindo até com um colega oncologista, viu? Não, ele viu que a gente ia fazer a live, né? Você vai fazer a live de carne lá, né? Aí eu falei, né, você não gosta muito, não. É, câncer de colo e carne. Eu falei, rapaz, preste bem atenção. Na maioria das vezes você vai ver que esses estudos são falácia. E ele é um cara muito inteligente, ele tá fazendo pós-doutorado em Harvard, um cara super estudioso. Fala, pô, às vezes a gente cai em alguns contos, e esses contos eles são repetidos por tanto tempo. É igual a história, essa falácia, eu diria, da fibra, né? O que a gente vê, por exemplo, é o paciente aumentando fibra e piorando distensão abdominal, gases, piorando síndrome do intestino irritável. E a galera, quando você fala que não come fibra, meu Deus, como se a fibra. Por Vai que isso? morrer, vai ter Você sabe, câncer. eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é porque a maioria dos estudos, eles ou são financiados pela indústria planta de base, ou são feitos pelos pesquisadores planta de base. Então o cara vai ter que é fibra mesmo, vai dizer que tem que comer só aquele padrão ali. Isso, às vezes, eu até falo assim, deixa eu fazer uma revisão de literatura. Quase que eu brigo É. com o meu. Então, assim, hoje a gente. Minha irmã é oncologista, né? Então, quando eu comecei a fazer dieta carnívora, a gente começou as discussões, né? Irmã, carne vermelha não pode causar câncer, porque ela tem contato, ela trabalha no Albert Einstein, então assim, ela tem contato com vários oncologistas do mundo inteiro. Ela vai para congressos, ela discute, são casos de on-board com galera de Londres, de não sei aonde, do Japão, de nananã. E todo mundo condena, mas é provado. Eu falei, cadê os estudos? Ela ia me mandando os estudos, né? E eu dizia assim, pois é. Aí teve uma vez que a gente estava discutindo, eu estava lá em São Paulo com ela, a gente estava entrando numa churrascaria. E aí a gente não tinha vaga na churrascaria.
E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Eu falei, Lui, não tem nenhum estudo que mostra que as pessoas que só comem carne têm câncer. Aí ela, mas não sei o quê, e ela tá, por causa disso, por causa disso. Aí quando a gente entrou, tinha uma galera esperando. Aí a gente entrou. Quando a gente entrou, tinha uma galera do nosso lado, comendo e tal, tal, tal. Quando a gente saiu, essa galera se levantou da mesa, Neemias. Foi lá pra fora fumar e beber, porque não podia fumar dentro do negócio. Aí eu falo ali, ó, tá comendo carne, não tava só comendo carne, também tava comendo pão, aquele pãozinho de entrada, pãozinho de queijo, sei o quê, tava comendo outros carboidratos, e tava na churrascaria comendo carne, e tava bebendo álcool, e tava fumando. E aí o câncer por causa da carne? É, Porque é esse o tipo de estudo que a gente tem, entendeu? A pessoa faz várias coisas erradas e come carne. Aí a culpa é da carne. e o que eu acho mais legal essa é uma das coisas que eu me divirto com os estudos, né? Revisando os estudos até para essa live para a próxima, né, que eu vou fazer com o Ciro. E aí quando você vai ver a diversão que é, por exemplo, que os colegas baseados em evidência, quando a evidência ela é da nossa parte, por exemplo, mostrando em estudo em animais, não serve. Quando ela é relato de caso, então até tem um estudo de Harvard mostrando, não serve, porque é só questionário. E aí quando você vai ver os estudos, ele é questionário, estudo de modelo animal ou estudo de modelo de inteligência artificial calculando risco no longo prazo. Os estudos clínicos de verdade, por exemplo, um estudo de caso controle, estudos, na verdade, trials, duplo cego, não existe. E quando eles têm, eles são todos enviesados. Pois é. Então, assim, a gente vai ver estudos bons, por exemplo, na cetogênica, até nesse padrão de duplo cego, randomizado, mostrando extremamente benefícios. Com certeza. Só que o pessoal nega. Você vai falar para o endocrinologista de cetogênica, o cara acha que isso não existe, que é loucura. Vai falar para um oncologista, o cara acha que é loucura. Então, assim, infelizmente, a gente vai ter aquilo que você citou da indústria aí, né? Essa perspectiva comercial, É. ela impede um pouco. Eu não sei, assim, às vezes eu vi até um nutricionista meu doido, aí ele falando assim, vai falar que a gente fala mal do bem do óleo vegetal porque a gente é patrocinado, mas não tem nada a ver isso, porque os estudos mostram. Eu acredito que ele nem seja patrocinado, porque a indústria hoje não tem nenhum interesse em patrocinar pessoas individualmente, né? Ela patrocina a cadeira acadêmica, ela Exato. patrocina quem financia o estudo, né? Então, assim, a perspectiva é que a gente tem uma geração enganada e essa geração serve a um padrão comercial. Infelizmente, nós somos consumidores. Quanto mais a Exatamente. gente consome certos produtos, mais a gente entra na rede, na linha de produção de certos serviços. Faz parte do processo. Então, a perspectiva que eu vejo hoje é muito complexa da gente enxergar, então, até na ciência, uma fonte confiável de informação, né? Até porque é difícil, gente. É difícil para você que está aí assistindo essa live. É difícil fazer um estudo com a comida. Muito É difícil. muito difícil. Isolar os Porque assim, o fatores, paciente né? isolado Possibilidade, é na muito verdade. difícil. As pessoas não seguem. As pessoas não seguem, A gente entendeu? As vê pessoas isso, né, não no dia a dia. lembram o que comeram Eu pergunto no dia para os anterior. pacientes, você deve pedir relatório, né? Recordatório, você pede para o paciente fazer assim. A pessoa não Eu pergunto, lembra. a gente às vezes para lembrar que você comeu 2, 3 dias atrás e não lembra. Imagina, então, o pessoal inventa pra caramba, você tem vários vieses, né? A pessoa tentar ser mais saudável, Exato. parecer que não faz isso ou aquilo. Né? Exato. Mas acho que a gente estava até falando dos benefícios, a gente citou um Eu pouco do acho marfim assim por causa que disso. doenças intestinais, isso aí, a carnívora vai. Para tudo, a carnívora vai servir, né? É o que eu te falei, depende do porquê. Eu pego um paciente com diabetes tipo 2 que ele ainda não faz uso de insulina, ele não chegou no ponto de usar ainda fazer uso de insulina, eu consigo reverter aquele diabetes tipo 2 em dieta carnívora mais rapidamente do que em dieta cetogênica, mas as duas estratégias são maravilhosas para isso, né? Para baixar a insulina rápido, para baixar triglicerídeos rápido, para poder consertar esse processo metabólico de uma maneira mais rápida. Então, para quem né, com a glicemia alta, diabetes, síndrome do ovário policístico, eu vejo como um excelente também. Todas as doenças autoimunes carnívora atua lindamente nas doenças autoimunes. Você pontuou aí, o ovário É, policístico, a gente tem fertilidade como um fator geral, que a carnívora ajuda e muito, né? Mulher engravidar. problemas, tem muita gente com problema de pele, que às vezes fazer a dieta carnívora como eliminação vai te ajudar a identificar esses problemas de pele. Você tá aí gastando dinheiro com um monte de produto químico colocando no seu rosto, né? Porque eu acho que ninguém nunca parou para ler o que é que tem naqueles produtos químicos. É muito produto químico botando no seu rosto que seu corpo está absorvendo. É laser para cá, laser para lá e faz procedimento que na verdade
a gente vai nutrir e cuidar da nossa pele de dentro para fora, não é de fora para dentro. Perfeito. Então, a carnívora, ela é maravilhosa para tudo, para tudo. Agora, não precisa ser só ela. Comida de verdade já vai te resolver. Os benefícios são gerais, né? Eu sou suspeita, porque eu vejo a cura dos pacientes, entendeu? Em tudo. Chega um paciente que ele fala assim, Lua, eu já tô aqui na cetogênica, mas eu quero evoluir para isso aqui, eu quero melhorar ainda mais. E a gente vê aquela melhora daquele paciente. A gente vê uma paciente minha que chegou no meu consultório cheia de lesão de psoríase, ela era cetogênica, ela falou, quero fazer a carnívora, vamos lá, porque eu estudei, porque ela é super estudiosa, ela já tem uma certa idade. E ela fez a carnívora em menos de um ano, ela tem zero lesão de psoríase. Então, assim, Isso é... você pontuou uma coisa maravilhosa. Olha o tempo, né? A pessoa já vinha. Por isso que é uma coisa que também me irrita, às vezes. O paciente mandou, doutor, eu tenho 8 dias na dieta e não emagreci nada. É Eu mole falo, isso, né? graças a Deus, né? Porque se tivesse emagrecido era um problema. É. É, às vezes essa é uma coisa que o pessoal precisa entender aqui, né? Você teve um ano para a pessoa entrar em remissão realmente ali, né? De uma lesão, isso é muito, muito legal. É. Agora, em resumo, eu acho que a grande mensagem da dieta carnívora é o seguinte: não é pra gente ter medo. A gente tá tendo medo das coisas erradas, gente. Perfeito. Não é pra gente ter medo do sal, é pra gente ter medo do açúcar. Não é pra gente ter medo da gordura animal, é pra gente ter medo da gordura vegetal, das gorduras trans modificadas pela indústria. Não é para você ter Esterificadas. medo do ovo, né? Um alimento natural. É para você ter medo dos pacotinhos. Ah, quantos ovos eu posso comer por dia? Quantos ovos você quiser comer por dia? No Teve um contexto de uma estudante de alimentação Harvard que comeu geral. 720 ovos por mês. Você viu agora? O menino Por fez que lá, mostrou não? que não mudou nada do colesterol. Ele comeu 720 ovos no mês. Não Pois mudou é, nada o colesterol dele, manteve igual. pois é. O problema não é o ovo, o problema é o pacotinho que você pega ali na prateleira do supermercado. Então, eu acho que a grande mensagem da carnívora, por trás de tudo, é isso, entendeu? E que se você não gosta de salada, não fique, ai meu Deus, eu tô comendo salada porque eu tô fazendo dieta. Não, não Forçar a coma comer salada. salada, né? Você vai prosperar assim a salada, você vai prosperar assim a fruta. Se assim for a sua vontade, seu desejo, se você realmente não gosta. Então, eu acho que a mensagem é essa daí, sabe? Perfeito, concordo plenamente. Só queria agora uma coisa para que as mulheres ficam muito curiosas. O que você percebeu na sua questão estética? Eu vejo que você curte muito essa parte, né, da composição corporal, vejo lá que você trabalha em si também. O que você percebeu, então, pele, cabelo, unhas? Porque uma coisa que eu percebi, por exemplo, eu tenho um problema de alopecia aí que eu brigo a vida toda, nunca tratei porque as opções eram péssimas. Mas o momento que eu percebi uma melhora importante foi quando eu fiz a carnívora. Inclusive é um motivo que eu vou voltar agora para ver como vai ser a resposta. Mas como é que você percebeu em você essa questão estética assim, com a carnívora? O que você achou que foi um O diferencial? diferencial foi que eu ganhei 10 quilos de músculo Caraca, em 3 anos. Eu tava olhando uma foto minha ano passado, em junho. Em junho do ano passado, eu tava com 48 quilos de massa muscular. Em junho do ano 2023. Agora eu tô com 51. caraca. Eu ganhei 3 quilos em um ano. Já são 3 anos. Foi exatamente quase 10 quilos de músculo que eu ganhei. Foi nessa pegada. Então, assim, massa muscular, porque assim, eu treino para isso, não é só a minha alimentação, né? Eu falo que, assim, o treino é muito importante. Massa muscular não é só comer, não é só comer proteína, não é só comer gordura, não é só comer a quantidade certa. Eu tive que também entender como é que meu corpo funcionava, né? Eu tive que quebrar os meus medos de gordura, porque eu precisava subir meu aporte calórico para ganhar massa muscular. Eu preciso de um superávit calórico, né? E o treino, eu treino muito pesado. Eu estou num nível de treinamento que eu treino 1 hora e meia de musculação. De musculação. São 90 minutos, não menos do que isso. Muita técnica, muito volume. Então, realmente, o músculo. E assim, eu até brinco com o meu personal, eu falo assim, tá demais, eu não quero mais. Eu perdi minhas roupas. Tem roupa que não fecha. Eu tô no meu escritório aqui, tem um guarda-roupa, tem muitas roupas minhas aqui guardadas, porque não fecham nas minhas costas, não fecha, porque eu cresci bumbum, cresci costa, cresci. Eu tô mais musculosa, então eu perdi roupa por estar mais musculosa, mais pesada mesmo de músculo. Então, isso foi um ganho por eu gostar, por eu amar treinar, né? Também tem isso. Por fazer toda a periodização certinha, então eu descanso certo, eu faço minha hidratação corretamente. Então, é todo um conjunto de Estilo de vida, né? fatores. É. E então isso é muito bom. Cabelo, eu cortei meu cabelo, gente.
ano passado, em outubro. Tem um ano que eu cortei meu cabelo aqui, bem pequenininho, tá? E tem foto no meu Instagram. Aí hoje eu fui lá no cabeleireiro e ele falou: Lua, eu estou impressionado como seu cabelo cresceu tão rápido. E cresceu muito rápido, tá quase no meio das costas. Caraca. Então, assim, eu falei: é muita carne, muita proteína, muito colágeno. E me dei as dicas que eu tenho que passar para os meus clientes. A gente ficou brincando hoje sobre isso. Minha pele, assim, eu tenho 39 anos, entendeu? Eu não uso nenhum produto de pele, é zero. Eu tô sem maquiagem aqui, ó. É Bom. zero produto. Eu tô com a luz aqui, obviamente, uma luzinha aqui pra vocês, mas assim, gente, é zero produto de pele. Eu não uso sabonete específico pra pele, creme pra área dos olhos, creme pra isso, creme pra aquilo, é zero. Protetor solar, não uso protetor solar. Zero protetor solar, tá? O que eu ainda uso da indústria, que eu acho que eu não vou abrir mão, são as maquiagenzinhas, mas eu também não vivo extremamente super, hiper, mega maquiado. Mas Então, eu passo um blushzinho assim, passo um rímelzinho e pronto, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Então, assim, cabelo, unha, pele, a minha disposição melhorou muito, o meu sono melhorou muito. Eu vou comprar, tô com muita o vontade de anel, comprar o relógio, o Hora, é o anel, é um anelzinho o que mede o sono, mas perfeito. assim, às vezes eu uso o Apple Watch e tem um aplicativo chamado Auto Sleep, se eu não me engano é esse. E assim, eu vou medindo às vezes o meu sono por ele, porque ele mede pelo movimento que você faz na cama. Então, o meu sono é um sono muito profundo. Eu tenho um sono muito profundo. Assim, o tempo são quase 3 horas de sono profundo durante a noite, o Caraca, que é excelente. excelente, Muito bom. entendeu? Então, assim, mesmo dormindo, esses dias eu tava dormindo super mal, assim, dormindo 4 horas, 5 horas, e o meu limiar, assim, o que eu fico bem são 6 horas de sono. 7 Deu horas. 6 horas de sono, eu já desperto. Meu corpo já. Já se E acorda. mesmo dormindo assim, meia-noite para acordar 4 e pouca da manhã, eu tava com uns 2 horas de sono profundo pelo relógio, né? Então, assim, Caraca, muito bom. Que o mínimo que a gente tem que ter, né? Em 4 horas você fazer isso é excelente. é excelente. Então, a minha vida em si toda melhorou na carnívora. É por isso que eu falo, eu não penso em sair disso aqui. Por que que eu vou sair de algo que eu tô assim, bem prosperando e que as outras coisas não me fazem falta? E quando fazem, gente, quando eu quero tomar um sorvete, eu tomo sorvete. Eu não fico me punindo, me achando culpada, até porque eu tenho muita saúde metabólica para isso, entendeu, Nemias? Então, assim, Perfeito. eu tomo. Concordo. No primeiro ano de carnívora, eu fui muito restrita. Eu comi doce, eu contei no ano, eu comi 8 doces em 365 dias. No meu primeiro ano de carnívora, de 2021 para 2022. Eu comi doce 8 vezes. Foi 8 furadas, digamos assim. 8 furos da carnívora que foram com doces, 8 vezes em 365 dias do ano. E aí depois eu fiquei um pouco mais flexível. Então eu saio, não é uma religião, não é algo que eu estou dentro de uma caixa. E quando Eu acho que eu saio muito tranquila. Ano passado eu falei assim, ano passado eu falei que eu ia comer uma pizza, que eu ia comer um pão de padaria e a outra coisa eu não me lembro. Aí eu sei que chegou na última semana do ano, minha irmã que mora em São Paulo estava aqui em Salvador. Eu falei, gente, eu já realizei uma coisa que eu falei que eu ia realizar esse ano, mas ainda não comi meu pão de padaria nem minha pizza. Ah, então vamos tomar um café na padaria. Aí fomos todos, a família toda, a gente foi numa padaria aqui em Salvador, pedi um pão na chapa, um pão cacetinho na chapa. Comi na última semana, virou o ano e não deu tempo de comer minha pizza. E sigo, acho que uns 4 ou 5 anos já sem comer um pedaço de pizza. Eu acho que essa é a perspectiva mais importante que a gente tem que ter em relação ao cuidado com a saúde, é se conhecer. Né? Tem uma frase do Sun Tzu, que é do livro Arte da Guerra, que diz assim, se você conhece a você e seu inimigo, você não perde nenhuma batalha. Isso vale para tudo. Então, você conhece o alimento, talvez que você não pode, você não vai perder nunca nenhum problema, né, de saúde. É, de forma geral, então, eu queria te agradecer. Foi um papo muito bom. A gente passou quase 2 horas aqui, teria um milhão de assuntos. A gente não entrou nem na metade do que dava para conversar. Mas acho que foi muito legal. Gostei muito de conhecer, realmente um papo muito legal, uma visão muito parecida com aquilo que eu acredito que é saúde. Acho que a gente tem muita coisa que se alinha. E de forma geral, eu acho que para quem assistiu também foi muito produtivo. Não dá para a gente responder todas as perguntas que foram feitas, né? Mas eu acho que se deixa o pessoal deixar na, Nos na live, vou deixar salvo. comentários. Se vocês perguntar lá, a gente tenta responder também algumas coisas. Acho que para tentar interagir. E no geral é isso. Se quiser deixar suas palavras aí, pode ficar à vontade. Eu também quero te agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz como nutricionista, de ver médico.
com esse pensamento que você tem. Muito. Porque, assim, você sabe que você é um pontinho diferencial em todo o sistema. Então, quanto mais médicos como você, que tem essa linha de pensamento e que vai para a linha estuda, né, a nutrição, porque na faculdade vocês não estudam isso, a faculdade de nutrição, a faculdade de medicina, elas realmente estão corrompidas pela indústria, não tem jeito. Então, e vocês estão saindo da caixinha e vocês estão vendo que não é por aí e que vocês estão conseguindo alertar os pacientes de vocês sobre a importância da alimentação, até porque Hipócrates falou lá atrás que a alimentação seja seu remédio, que seu remédio seja a sua alimentação. E você seguir esse conceito, eu acho assim fantástico. Eu vou estar sempre aqui para a gente conversar, para a gente trocar figurinhas, para eu aprender também com você. E porque assim, eu realmente bato palmas, porque é diferenciado. É diferenciado. Que bom, fico feliz. Espero que a gente possa fazer outras lives depois e abranger um pouco mais, né? Temas talvez mais específicos ali. E, de forma geral, só agradecer mesmo e desejar uma boa noite para vocês. Vou dormir também, como o povo falou, que meus olhos já estão fechando e amanhã o dia começa cedo. Então tá, Um obrigada, beijinho, viu? um Um abraço para beijo, vocês, fiquem prazer, com gente. Deus. Tchau, tchau. Tchau.